Pessoal, boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês nesse evento. E por uma questão de ordem, o nosso evento está sendo gravado, tá? Queria agradecer a presença do Marcolândio Gurgel Prachedes, que é um ex-morador do CRUSP e vai ser nosso debatedor e vai contribuir também. Temos um colega na plateia também que vai contribuir com a primeira geração aqui, com os comentários sobre a ocupação em 68 aqui do CRUSP. Gostaria só de fazer um lembrete, antes de começar a abrir para o nosso debatedor. A nossa mostra de cinema, terça-feira que vem, vai ter uma exibição aqui com debate também, a exibição do filme Vlado, com o Daniel Campos, que vai ser o debatedor. E na próxima quinta-feira nós vamos ter a exibição do filme O Cidadão Boiser, onde nós teremos a presença do Ivan Seixas, que está em quase todos os meios de comunicação dessa semana, que estão trazendo o tema sobre a ditadura militar, um ex-preso político, torturado, e que participou da ação que vitimou, se podemos dizer assim, o Boiser, que era um financiador da ditadura militar nesse país. Então, estou fazendo um convite para vocês. Eu não, só por uma questão de informação, eu não li, quando eu cheguei aqui na entrada da sala de cinema, estava o Jornal da USP comentando sobre a questão dos 50 anos do golpe militar. Semana passada foi exibido aqui o filme Yara, que fala a história da Yara Levenberg, que foi mulher de Carlos Lamarca, um dos maiores guerrilheiros que lutou contra a ditadura militar. E que foi aluna aqui também da psicologia e que retornou aqui memorando a sua questão como aluna dessa Universidade de São Paulo aqui. Tá? Interessante que várias coisas que passou no documentário eu não conhecia, até a mídia às vezes distorce a situação que a gente acontece. A gente tem a presença da Polícia Militar hoje dentro do campus da USP, que foi muito criticado, né? E os jornais na época diziam, né, que foi a primeira vez que a Polícia Militar entrou depois do AI-5 da ditadura. Mas isso veio por água abaixo, que a Polícia Militar sempre esteve aqui ocupando as questões do CRUSP, e o Prachedes vai socializar um pouco para vocês, depois a gente abre para blocos de perguntas. Por favor, Prachedes, acho que isso aqui está... Bom, eu vou falar um pouco da minha vida e também tentar um pouco contextualizar a parte histórica, né? Eu fiz história aqui na USP nos anos 80. Demorei um pouco para terminar. Tinha uma forte resistência à academia. Não sei como eu acabei ficando aqui, mas nunca gostei muito do papo acadêmico. Assim, muito. Tinha dificuldade em fazer créditos, em estudar normalmente. Talvez por isso rotularam a gente de irregulares depois, né? A gente não era muito carneiro, seguir a massa, assim, fazer tudo certinho. Depois teve a questão dos créditos, né? Aí nós começamos a estudar. Aí fazia 8 créditos de uma vez, estudava de manhã e de noite. Mas na época do CRUSP a gente estudava mesmo o que tinha vontade, de maneira autônoma mesmo. Autodidatismo, assim, a gente sempre foi um pouco de seguidor disso, né? Mais ou menos isso. Assim, eu queria dar uma cronologia, assim, primeiro, porque é da Revolução de 64, né? Revolução, para alguns, né? Revolução redentora, que salvou o Brasil do comunismo, segundo uma visão que existe também. Não vamos negar isso. Talvez a visão do Olímpio, né? O primeiro cara que desceu de Minas Gerais com aquele trajeto lá, o General Olímpio, né? Um livro bom também ele, viu? Eu li esse livro desse coronel aí, dizendo como ele desencadeou o golpe, né? Que na verdade ou na outra visão seria um golpe. Muito tempo a gente chamou de golpe militar, hoje em dia se fala em golpe civil militar, 64. O CRUSP está dentro dessa história, de uma forma ou de outra, né? Até hoje. E até a própria universidade tá. É uma questão que eu gostaria também de abordar um pouquinho, a questão do cotidiano, da permanência dessa mentalidade da ditadura, da ditadura no cotidiano. As leis, né? Dia a dia municipal. Então, eu peguei a cronologia da Folha. Dizem que a Folha também apoiou, durante certa fase, a ditadura militar, né? Então,
Então, 64 foi o março de 64, um golpe instituiu o governo militar. Dezembro de 68, o ato AI-5, que aí acho que o primeiro filme se encaixa bem nessa época, né? Com esse ato institucional. 74, o presidente Geisel anuncia projeto lenta, gradativa e segura de extensão. A época da abertura, chamada abertura, né? 79, a lei da anistia. 83, inícios do comícios a favor da direta já. Em março, teoricamente, acaba a ditadura com a posse do José Sarney. Vejam bem, José Sarney fez parte do golpe também, né? Assim como Ulisses Guimarães também fez parte do golpe. Apoiou a cassação do Juscelino Kubitschek. Então a gente vê que tem muita coisa assim que está mal. Não sei assim, a gente fica assim, a ditadura é militar, sim, foi militar, mas teve muito apoio de civil e da sociedade. Eu queria contar um pouco da minha história também para contextualizar e fazer um certo exorcismo, assim, tirar os demônios que estão dentro de mim desde essa época, assim, de certa forma, né? Dos acontecimentos. Meu pai era militar também. Ele era tenente na época do golpe. E ele morava em Recife. Recife, como vocês sabem, nessa época de 64, era uma época agitada, era um local agitado pelo movimento camponês também, Pernambuco. Eu nasci em Pernambuco, num bairro chamado Encruzilhada. E eu acho que meu pai estava envolvido com isso, com a chamada subversão, certo? A luta pelas reformas, a reforma agrária, que nós não temos até hoje direito, reforma urbana, ou se alguém de direita, mas a gente fala assim, ele estava lutando pelo comunismo, né, uma luta social a favor da igualdade, da extinção das classes sociais. Tinha essa coisa também, até hoje tem isso, né? Tem essas duas vertentes históricas, né? Temos que analisar as duas também, não é só falar assim, os militares foram maus, os comunistas foram maus, os dois queriam dar o golpe. Está tendo essa polêmica aí essa semana, né? Esse ano. Então, meu pai era militar e eu também não sei a história direito. Por isso que eu estou falando que eu estou fazendo um exorcismo. Dizem que ele era ligado às ligas camponesas do Julião, queimavam canaviais, mas ao mesmo tempo a imagem que eu tenho do meu pai era um cara super católico, né? Então eu vim com 3 anos para São Paulo. Eu nasci em 61, eu estou com 53 atualmente. Então, 64, eu tinha 3 anos e vim para São Paulo. Meu pai veio perseguido politicamente. E nos anos 60, na minha infância, assim, se tornou eu até me arrepio assim quando eu falo, assim, desculpa, que eu me emociono mesmo. Que era um segredo na família da gente. O que seu pai fez? Aí uns tios falavam assim, ele nunca devia ter feito isso, porque ele era escrivão do ministro da Guerra. Ele teria uma carreira garantida, ele seria um major hoje em dia, e a família estaria tudo super bem, né? Meu pai era bem católico, ele era da ordem de São Vicente de Paula, que é uma ordem que cuidava dos pobres, sempre teve essa ligação da igreja que atendia os pobres, né? Aí em casa ia atender pobre, e eu já comecei a me revoltar já com essa ideia, assim. Falei, caramba, que situação, quer dizer que eu podia estar melhor, e por causa desse golpe aí, dessa história que meu pai se meteu, né? Como criança eu via isso, né? Falei, caramba, não entendia direito, né? Não compreendia isso. Aí falou que ele estava envolvido com essa subversão. Era o que ninguém comentava em casa, mas ficava assim nos murmurinhos, assim, né, tal. Mais ou menos isso. Aí eu fui estudar também, em 64, fui estudar em escola de freira. A escola de freira, talvez por isso eu seja um excomungado mesmo, viu? Fiz uma banda chamada Excomungado. Aí eu lembro que quando eu estava estudando, tinha que fazer o pontinho no i, não tinha? Pontinho no i. A alfabetização era assim, era caderno de caligrafia. Aí você fazia aqueles pontinhos. Eu era meio desligado, até hoje eu sou um pouco assim. Eu esqueci de fazer pontinho, esqueci de fazer a ondinha lá. Aí a freira vinha com a régua e pá! Faz a ondinha, pá! Faz o pontinho. Não sei como que eu virei professor depois dessa experiência, né? Ou então fica num canto com um chapéu de burro. Fica com um chapéu assim de pontudo. Depois que eu fiz a faculdade aqui, eu soube que esse chapéu
era usado pelos caras que eram perseguidos pelo Santo Ofício. E eu estava lá. Aí começaram a falar assim, pô, por que você não vai morar no CRUSP? Aí eu falei, CRUSP? Caramba, só tem louco. O pessoal da Poli lá falou, lá só tem louco, meu. Não vai não, já era anos 80, 81, quando eu entrei na história, né? Morei mais um pouco com meu irmão na Barão de Limeira, fui morar na Cadopô. Aí falaram, muda para lá pro CRUSP. O pessoal está mudando e está planejando a invasão do CRUSP. Naquela época chamava-se invasão, não moradia, né? Não ocupação. Eu demorei 1 ano tal, e acabei mudando. Não participei da primeira invasão, dessa que teve acampamento lá na frente do Bloco A. Da reitoria, aliás. O acampamento era na frente da reitoria, depois aconteceram as ocupações. Eu sei que tinha um pessoal que era da esquerda, lógico, né, que organizava mais. Tinha um pessoal anarquista também, que era o Espanhol, Batata, o nome desses primeiros pioneiros aí dessa época, o Roberto. Tem o Júlio, que aparece falando que a gente não existia, né, os punks não existiam. Até hoje eu fico na dúvida quando eu escuto ele falar também, né. Acho que a gente existe, sim. Existimos nos 80, estamos até hoje. Tem um CDzinho aqui que prova material. Precisa ter provas, né, para tudo. Mas então a gente participou. Aí ficamos aqui, eu participei da primeira comissão, para você ver. Nessa época eu não era punk quando eu entrei aqui. Eu era meio assim, meio doido, né? A gente era meio louco mesmo. Meio assim. Assim, a gente fazia o que a gente queria, não concordava com o sistema mesmo e ia vivendo, né? Participamos de invasão, não de ocupação. Aí o Júlio, inclusive, esse que fala aí que a gente não existia, ele falou, fica no apartamento, tem um apartamento no Bloco F para você morar. Eu fui morar. Peguei umas coisas, cheguei lá, ele falou, só que tem um cara lá. E o cara não é estudante. Você conversa com ele? Ó que batata quente que me jogaram, né? Quando eu entrei. Aí eu fui lá conversar com o cara, eu falei, eu moro lá na Cadopô, estou precisando de moradia, tal, você não é estudante, será que você não pode arrumar outro lugar? É um papo meio assim perverso, né? Tirando a moradia de um cara para eu morar, né? Aí eu falei, puta, o cara acabou saindo e eu fiquei morando lá, né? Passou uma semana e me roubaram tudo que eu tinha. Roubaram minhas roupas, roubaram meu colchão, minha coisa. Eu falei, caramba, né, meu? Que mundo estamos, hein? Mas eu fui me adaptando ao CRUSP. Naquela época era selvagem mesmo a coisa. Só tinha o bloco A e o F. É isso. É o bloco A e o F. O F era mais selvagem ainda. Só tinha 2 andares ocupados. E era selvagem assim, não tinha nada. Era caindo os pedaços. Não tinha infraestrutura, não tinha parede assim do lado de fora. Era tudo assim, meio esqueleto. E era tudo gambiarra. Era fio elétrico subindo, assim. Tinha uma gráfica clandestina também, no F. Tinha uma central telefônica internacional. Ligava para o mundo todo, sem pagar nada. Porque era, mas era evoluído. Tinha uma parte trash e uma parte evoluída. Porque era abandonado aqui. A universidade não queria saber, não cuidava daqui. Estava abandonado mesmo. Foi invasão em cima de invasão. Tinha a parte aqui que moravam os africanos, que a gente, não sei se era preconceito na época da gente, né? Chamava os príncipes africanos. Ali é o Principado. Que morava que era cuidado pelo Itamaraty. Aí tinha esse pessoal que vinha lá de Brasília cuidar do pessoal africano, latino-americano também, né? Era um andar que tinha no bloco A. Por que a gente falava que eram os príncipes, eles? Porque tinha carpete, era tudo arrumadinho o andar, meu. Tinha tudo arrumadinho, carpete verde, plantas. E o nosso era tudo jogado, podia cair, depois caiu, né? Mas mais para lá a gente tinha, assim, não tinha parede, tinha que andar assim várias coisas sem parede, assim, num lugar lá. Privada, a gente tinha que pegar dos prédios aí. Não chamava-se roubo, né? Desapropriação, mudança de lugar. Por quê? Porque, na verdade, não saía da USP o material. Expropriação revolucionária. Vários outros termos. A gente não falava que roubava. Nós somos, assim, éramos pessoas que precisavam daquilo para continuar os estudos. Né? Para ter uma moradia, um fogão. Nós éramos lutadores pela moradia. Eu me considerava assim. Aí, dali do bloco F, aí começaram as invasões já, nos anos 80. Invadimos o bloco F, o B, a gente invadia por cima do corredor. O pessoal subia no corredor, aí abria uma janela e tchum, subia, escolhia os apartamentos, era muito louco.
Falava assim, esse apartamento é meu, esse é meu, esse é meu. Entrava assim. E era tudo ocupado por burocracia, pelas letras. Porque a letras sem preconceito contra os letristas aí. Mas a letras ocupava essa parte aqui da colmeias, né? E tinha gabinete de professor, tinha mesas assim enormes assim de professores na antiga moradia, né? A gente falava, puta, arrumamos uma cama, né, meu? A gente ficava contente quando achava uma mesa grande. Cortava as bases da mesa e fazia uma cama até de casal. A gente ficava super feliz quando achava aquelas camas, aquelas mesonas assim. Aí punha o colchão em cima da cama, da mesa e dormíamos lá. É uma parte legal, isso aqui eu lembro. Aí uma grande descoberta nossa no bloco B, um estúdio. Descobrimos um estúdio, meu. Puta, pra gente foi demais. Como banda, foi uma realização. Era assim um estúdio de fonética. Assim, tinha as paredes dessa grossura, assim, ó. Então nós falamos, puta merda, é um lugar que a gente quer. Pegamos um apartamento na hora, né? Entramos assim, vamos ensaiar aqui, achamos o lugar certo pra gente. Mas aí veio alguém da faculdade aqui, da universidade, falou, aí não dá, vocês não podem ocupar esse aqui, que isso aqui é caríssimo o material e tal, nós vamos ter que transferir esse material. A gente protestou um bom tempo, mas eles acabaram levando tudo embora. Tiraram as coisas. Aí nós começamos a ensaiar em cima do teto, no CRUSP. Aí era um terror, né? Imagina a gente tocando em cima do teto. Só que a gente não tocava depois das 10, porque a gente ocupou o bloco B, o 608, que era o último andar, né? Aí pegavam umas... Você morou no 608 lá? Do bloco B, né? Ela tá moradora lá agora? Então. Aí pra gente era uma boa também. A gente puxava uns fiozinhos, chegava lá, ligava o amplificador, punha a bateria, ensaiava lá em cima. Tivemos alguns protestos também de moradores. A gente não ficava mais depois da meia-noite, que eu me lembre, não. A gente não ficava, não. Mas era meio chocante, digamos. Vocês viram ali, dali pra frente, né? Vocês viram no vídeo. A gente ensaiava lá. Mas o que eu queria falar é o seguinte, assim, a gente fala muito na ditadura, esse filme foi feito em 86. Esse negócio de morador irregular, depois nós tivemos que sair daqui, né? Os punks saíram, um monte de gente saiu. Por quê? Porque a universidade começou a exigir créditos. Você tinha para morar, tinha que estar estudando no mesmo, né? Foi a época que eu fiz 16 créditos num semestre, assim. Estudava de manhã, na tarde e à noite, fazia optativas. Eu olhava lá, qual curso que dá mais créditos? História da filosofia antiga. E ela na filosofia me matriculava, 8 créditos, tal. Porque você tinha que ter um número de... Até hoje acho que é assim, né? É assim. Então vamos fazer essa analogia aí. Naquela época a gente tinha mais autonomia, independência mesmo, moradia. Não sei como era em 68, né? Mas nós próprios escolhíamos quem iria morar. Tinha uma comissão. Estava o Roberto, eu entrei nessa comissão. E a representação cruspiana era um por andar. Era um cara eleito por cada andar e se formava um colegiado. Esse colegiado formava a comissão e analisava os casos das pessoas que queriam morar. Aí vinha lá, falava, o cara mora lá em Guarulhos, naquela época não tinha metrô, né? Também tem que pensar isso. Mora não sei aonde, a renda dele é tal, esse mora. Esse aqui, tal. Eu soube de casas de estudantes que pegavam um perfil ideológico também. Tinha uma casa de estudante ali na CUSP, que via se o cara era de esquerda mesmo para morar. Teve um papo assim, mas a gente não, que eu lembro não tinha isso. Não chegamos a esse ponto maquiavélico assim. Mas a gente filtrava. E eu tinha um irmão que queria morar aqui. Esse irmão morava lá na Vila Guilherme. Então o resto da turma falou assim, não, seu irmão é rico, meu. Você morava lá no Itaim Paulista, tudo bem e tal. Nós já morávamos no Tatuapé, mas eu dei o endereço do Jardim das Oliveiras, que é 30 quilômetros, né? Já convenci por aí, né, o negócio. Meus pais moravam lá, né? Mas seu irmão mora na Vila Guilherme, que é um bairro de Zona Norte, já é um bairro de classe média, ele não precisa. Aí eu ficava lá, puta merda, eu tô fazendo como é que chama? De parente, como é que fala? Nepotismo. Só sei que ele conseguiu entrar no último lugar, mas ele conseguiu entrar. Aí ficou uma semana aqui, falou, não gostei e foi embora. Acabou minha moral de
de organizador de seleção. Aí eu fui criar a minha vida também. Fazer a banda e tal. Aí fiquei mais no underground mesmo. Fui me desligando de papo de política também, uma época. Começou a me encher o saco também. Aí mas é política também. Os Comungados foi uma grande política. Uma grande revolução de valores também. Porque aqui era tudo muito bicho grilo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, tudo de 68, sem preconceitos, hein? Ó. Hoje eu estou cheio de ser politicamente correto, né? Mas tinha gente que olhava pra gente e falava, vocês são punk, que droga, hein? Foi nos anos 80 isso, né? Porque os punks, quando andavam na rua nessa época, a polícia parava, tudo vestido de preto. Não é igual hoje, que pode ser um pouco fashion, né? Moda. Mas na época, assim, você andava na rua com corrente, preto, era preso. Tem que lembrar que estava no finzinho da ditadura ainda, né? 83, né? Se seguir a cronologia da Folha aqui, acabou em 85. Então era preso os punk. Qualquer coisa também era os punk. Foram os punks. São eles. E a gente andava no corredor, fazendo nossas músicas, música de protesto. O Falcão, ele casou aqui no CRUSP, arrumou uma companheira, né? Casou assim. Teve um filho aqui, o Johnny, um lutador aí contra o nazifascismo, né? É verdade, os punks lutavam contra o nazismo. Apesar de serem assim malvistos muito naquela época, até hoje eles lutam. Os punk mesmo, né? Tem essa luta contra o racismo e contra o nazismo. E ele foi vítima, ele morreu, o Johnny. Cruspiano ele, nasceu aqui no CRUSP. Um cara que lutou bastante. Eu vi ele nascer na época, assim. Depois eu me desentendi com o Falcão, que aparece no vídeo, por causa de uma música mais socialista da gente, chamada Vida de Operário. Essa música causou uma cisão na banda, nos Excomungados, por causa de direitos autorais. Triste fim para uma banda punk, né? Quase acabou a banda nessa época, por causa de grana, né? Direitos autorais, burocracia. Hoje em dia eu não ligo mais para isso de jeito nenhum. Hoje em dia é tudo copyleft. Se alguém quiser copiar minha música, copia. Vende. Também com a internet eles copiam de todo jeito, não adianta você falar, né? Divulgam, pirateiam aí, não tem essa. Mas na época a gente estava nessa. Aí o que aconteceu? Eu vou me reportar também a fatos aí do filme, vai tentar esclarecer um pouco isso. A queda dos dois rapazes lá, né? Isso já é 84. Tô contando a historinha desde os anos 60, hein? Ó. Eu que me sinto um pouco dinossauro mesmo também, viu? Mas era assim, a banda já existia, tinha uma guitarra já, 84. Sim, não vou falar que não existia drogas. A gente era usuário, sim, usava um pouquinho. Quem nunca usou, né? Pelo menos as drogas legais do governo, todo mundo já deve ter usado um cigarro, um álcool. A droga existe há milhares de anos na nossa civilização, né? O ser humano sempre teve droga. Até no Ártico, no Alasca, você pega uma plantinha lá e até os gatos usam droga, né? Não tem a ervinha do gato? Né? Mesmo o cara que não usa droga, ele pode se intoxicar com água, muita água, ou, sei lá, respirando o ar poluído da cidade também, é uma droga também, né? O Facebook, hoje nós temos drogas mais contemporâneas aí. Mas na época o que tinha? Uns LSD, uns ácidos, um pouquinho de cocaína, maconha, chá de cogumelo. Tá variado o negócio, né? Mas assim, eu não me arrependo não. Foram experiências. Hoje eu não uso mais nenhuma droga. Para mim já basta o que eu vejo assim de não querendo depreciar a droga, né? Eu já fico chapado com o cotidiano, digamos, com o meu dia a dia no centro. Eu tô morando no centro. Mas aí a gente foi para essa festa, tinha o bolo realmente, a festa era dos africanos. Aí esse Júlio estava também na parada, já que ele fala mal assim, né, da gente. Teve uma época que ele era visto como informante aqui dentro da COSEAS. É foda falar isso, mas é verdade. Temos informantes entre os estudantes, né, que faziam a ligação entre a burocracia universitária e os estudantes. Esse cara é legal, esse cara mora no apartamento, esse cara usa droga, esse cara faz aquilo, esse cara... Tem esse bochicho que ele era informante. Infelizmente é verdade isso. Não sei se era ou se não era, viu, Júlio? Problema seu. Como a gente fala, hoje eu estou cheio de falar esse preconceito. Problema da senhora. Certo? Como falava antigamente. Agora, aí por incrível que pareça, era um árabe e um alemão. Os dois rapazes que caíram.
Eu entrei nessa festa, fomos comer o bolo. Aí tava comendo, tava dançando. Aí tinha um cara que começou a brigar. Isso que eu me recordo. Aí eu falei para um cara assim, seu irmão tá brigando lá dentro. Porque o cara começou a mexer tanto o saco, me segurar na porta. Eu falei, seu irmão tá brigando, para ver se ele me descolava. Aí depois eu fiquei na minha cabeça, será que eu mandei esses caras pra morte? Porque eu falei, seu irmão tá brigando, ele foi lá ver a briga e caiu. Isso ficou na minha cabeça um monte de tempo. Porque foi foda, saiu em jornal e tudo isso que aconteceu, né? Mas não foi. Depois eu soube que foi muito depois que aconteceu isso aí, né? Chegou lá, foi dividir o bolo. Não, depois a gente divide, não divide, ficou aquela discussão. Eu fui embora. Dei sorte, na época eu era mais magrinho. Apareceu uma garota e falou, vamos pro meu apartamento. Antes de acontecer isso. Uma garota aqui do Bloco C, eu até agradeço ela. Porque eu não estava na hora que os caras caíram. Falou, vamos lá pro meu apartamento, fica lá e tal. Vamos sair dessa festa que tá meio estranho. Eu falei, tudo bem. Aí eu tô saindo, o cara me para de novo. Ô, você vai embora, vai embora. Eu falei, vou. Acho que seu irmão tá brigando. Falei de novo, né? Aí fiquei aqui nesse apartamento. Aí eu escuto as sirenes, 3 da madrugada. Um monte de sirene. Eu falei, caramba, alguma coisa aconteceu, estranho. Né? Tive um sentimento assim. Aí no outro dia eu vejo uns caras acendendo umas velas ali embaixo. Eu falei, ih, caramba, ferrou. Alguma coisa grave. Aí me falaram, caiu 2 caras aí, você não pode nem ficar aqui, que estão acusando os punks. A gente nem... Aí saiu notícias populares no outro dia. Punks em festa derrubam 2 pessoas. Puta merda. Aí saiu naquele cara lá no... Você leu, né? Aí saiu naquele cara que agora tá com mal de Parkinson, que era foda na época, policial. Gil Gomes lhes diz, bom dia. Mas bom dia mesmo. Era terror esse cara aí de manhã. Sabem o que aconteceu no CRUSP? Nossa, detonou a gente, eu não vi, mas me falaram. Jornais, tudo. Aí como a gente era louco mesmo, a gente começou também a ir em jornal. A gente ia na Globo, falava na sua versão. Chegamos a sair na Globo falar assim, o que aconteceu. Aí eu fui na Comissão de Justiça e Paz, porque a gente estava sendo procurado pela polícia, né? Aí a igreja não me aceitou. Não sei se eles sabiam que a gente era excomungado, mas a comissão de direitos humanos da igreja não quis papo com a gente. Comissão de Justiça e Paz na época, né? Não quis papo, viu que a gente era meio... A gente era louco mesmo, andava vestido de preto andando por aí e tal. Aí fui morar na casa de um amigo, Parafuso, um tempo. A gente foi expulso mesmo, pelos fatos, né? Pelo que aconteceu. Aí ficamos mais um tempo. Aí, o que aconteceu? A coisa mais estranha que aconteceu comigo. Eu estava aqui numa assembleia, porque tinham várias assembleias, assim, diretas, no bloco E, no bloco A. Ô, Praxedes, o que aconteceu com você? Você jogou... Eu tinha um fã-clube também, coisa de louco, assim. Aí ficava, não, votavam em mim, não, ele não fez nada, ele fez. E estava se formando o PT nessa época também, né? É tudo mais ou menos nessa época. Aí o que aconteceu foi assim, apareceu um advogado. Falou, eu vou advogar para vocês. Porque a gente já tem indiciado por assassinato. Vai ser foda pra gente. Eu vou ser advogado de vocês. Mas como? Quem mandou você? Né? A gente perguntou. Não, eu fui da guerrilha de Caparó. É o Clóvis, cara, o nome do cara. Aí o cara bravo pra caramba, assim, eu vim defender vocês, de terno, assim, a gente jogados por alguém para defender a gente, que estranho, né? Aí depois ele falou, não, quem me mandou foi o Goldenberg. Falei, caramba, o Goldenberg, é o reitor. O reitor mandou alguém defender a gente, porque a gente era louco, a gente estava começando a ficar louco, assim, entre aspas, né? A gente estava causando, digamos. Porque a gente era muito direto, ação direta a gente fazia. A gente não ia fazer conferências e tal, a gente fazia ação. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa, meu? Vamos fazer uma greve de fome, então. Aí apareceu a gente greve de fome. Aí se reunimos, eu, o Parafuso, o Gilmar, Falcão. Paramos lá na frente do bloco da reitoria, sentamos lá, por exemplo, greve de fome, não tem liberdade nesse país. Já estávamos na democracia, né? Mas só que as leis não mudavam, a PM batia da mesma forma, era borrachada democrática agora, com Montoro, né? Já era a época do Montoro, eu acho. Borrachada democrática, não era mais da ditadura, mas a borracha era a mesma, né? Igual agora nas manifestações aí, de julho do ano passado. Aí ficamos lá 4 dias de greve de fome, aí vinha a gente querendo dar comida pra gente de noite, era foda. Não, come alguma coisa, tal. Não faça isso não, vocês vão morrer aí e tal. A gente aguentou 4 dias, aí veio um feriado da Semana Santa,
Aí não deu mais, meu. Debandamos. Acabou a nossa greve de fome. Mas o nosso plano, eu vou falar para vocês aqui, revelar. A gente queria pedir asilo numa embaixada mesmo. Nosso plano era falar, vamos para a embaixada, porque não tem porra de democracia nenhuma. A gente não teve direito à defesa e tal. Depois que esse advogado apareceu. Aí o que aconteceu? Nós éramos indiciados por assassinato e a universidade também seria processada. Por quê? Porque não tinha condições de moradia. Certo? Por que as pessoas caíram? Porque a parede era dessa finura. Era um compensado dessa finura, desse jornal dobrado. Compensado. Se você encostasse assim, caía. Quem seria culpado pelo que aconteceu, no fundo? Quem nunca deu assistência nenhuma. Quem nunca pegou os impostos e reverteu para a moradia estudantil. Né? Quem nunca pegou o dinheiro de um trabalhador que bebeu pinga do SM, pegou um fósforo e dirigiu isso aqui. Pôs a grana aqui. Pôs a grana o quê? Para comprar um caviar, para fazer um convescote, um lançamento de um livro chique. Para isso tinha grana. Mas para a reforma da moradia não tinha. E ninguém tocava nesse assunto. Porque nós éramos meio selvagens mesmo também. E não tinha investimento nenhum aqui. Aí foi a época que surgiu a Amor CRUSP. A associação se formou nessa luta aí. A gente ficamos... Os punks foram excomungados, né, no processo todo. Né? Fomos meio jogados assim. Mas a gente participava das pichações e tudo. Participamos das invasões. Os punks sempre participaram. Os punks, né? Mas... Aí começaram as reformas. E também nessa época tinha o papo da produtividade, que atingia os professores também, né? Os professores tinham que fazer a produtividade. E os alunos que não tinham crédito foram chamados de irregulares. Aí veio a polícia para tirar os irregulares. A gente estava no meio dos regulares. O mais irregular que a gente, acho que não devia ter, viu? A gente era bem irregular mesmo. A gente gostava. Dá até o nome de banda, né? Irregular. Porque se você for regular, é uma coisa medíocre também, não é? Ser muito regular, é média, né? Média, medíocre, né? Nós não éramos, não. Tenho até orgulho de falar isso. Não que a gente era irregular do jeito que eles pensavam. A gente não era regular também. Isso não. Aí, foi isso. A associação foi se formando, o PT também estava se fortalecendo, e o PT também já estava se infiltrando aqui na burocracia universitária. A chefe da COSES, Lúcia do Amaral, era ligada ao PT. E tinha o Geraldinho, que era um deputado. Não sei se vocês lembram desse. Era do MDB. Depois não sei se ele filiou ao PT. Ele foi eleito como deputado dos estudantes. Aí eu falei que a gente não vai atrás de burocracia, de deputados, mas nós fomos. Porque era amigo do Parafuso. Aí fomos lá na Assembleia Legislativa falar com esse cara. Ô, Geraldinho, nós estamos numa situação meio ruim lá no Cruz. Fala com o meu assessor. Já começou por aí. Fala com o assessor, fala com não sei quem. Aí nós desistimos, deixamos essa parte de luta legislativa para lá, né? Indireta, né? E ficamos nessa aí. Aí fomos expulsos do CRUSP. Fomos expulsos. Nós e mais 150 alunos que não tinham créditos. Gente que morava com família. O Johnny, a mãe do Johnny, a Patrícia, estava grávida. A polícia entrou dentro do apartamento e retirou ela teve sangramento, assim. Foi foda a vida do Johnny, meu. Depois morreu na mão desses nazistas aí. Mas é isso, a gente sempre foi de luta mesmo. Foi isso. Aí fomos expulsos com mais um monte de gente que tinha família, não podia morar no CRUSP também. Não era igual hoje, não sei como funciona hoje. Mas quem era casal e tinha filho, teve que sair também. Muita gente foi expulsa. Aí eu falei, agora eu penso, né, 2014, quem que deu essa baliza para esses caras agirem desse jeito? Quem que deu a retaguarda para eles mandarem a PM aqui dentro e agir com essa forma truculenta, né? Tudo bem, nós podíamos estar errados, mas não éramos santos também. Mas a violência policial que teve, teve cavalaria aqui, teve cavalaria, bomba, invasão de prédio, bom, teve também recentemente, né? Nós não somos melhores por causa disso, né? E tem até hoje. Mas eu fiquei analisando, né? Aí fiquei meio jogado uma época. Fui morar com um cara no centro, um amigo meu. A hora que a PM chegou, puta, eu dou uma sorte nesses casos assim.
Essa menina me salvou na época que o cara caiu, né? Que os caras caíram. Vamos ficar no meu apartamento. Aí a hora que a PM chegou aqui embaixo do B, para tirar todo mundo, nós fizemos umas barricadas ali em cima do bloco B, mas estava muita PM, os caras me reconheceram, falaram, aquele cara ali, os punks são eles. Aí chegou um amigo e falou para mim, acho melhor você vir morar no centro comigo, eu tenho um apartamento lá, você fica lá um tempo. Aí eu fui. Apesar da minha aversão ao ensino, essas coisas aí, eu fui ser professor nessa época, do estado. Aí eu fui trabalhar na Jardim Vazame, uma periferia do Imbu. Fui lá trabalhar. Aí estou lá trabalhando, a diretora chega para mim e fala assim, vem cá, meu. Não falou desse jeito, né? Você pode vir na diretoria e falar assim, fui na diretoria. Você é um dos rapazes que está envolvido com a moradia estudantil, o CRUSP? Falei, fiquei pensando um pouquinho antes de responder. Naquela época era foda. A gente ia em festa, para vocês terem ideia como é que era visto os cruspianos. A gente ia em festa, chegou o pessoal do CRUSP. Já todo mundo ficava assim, meu Deus, acabou a festa. Essas festas aqui nas periferias. Aqui a gente festa no Morumbi, no Butantã. Sabia que tinha festa, a gente ia, não estava nem aí, né? Mas os caras falavam, os caras do CRUSP, mas ele estuda na minha faculdade, na ECA. Não, mas ele mora no CRUSP, não mora? Mora, era bem assim, a gente era meio periferia mesmo. Eu acho, naquela época. Era o Singapura da USP. Era no Singapura, um conjunto habitacional. Ainda é, né? Conjunto habitacional. Mas hoje pode ser hoje até já é um condomínio, hoje tá mais chique o negócio aqui, né? Não tá tão jogado como antigamente. Eu vi aí, tá legalzinho, né? Tá higienizado? Tudo arrumadinho? Tudo bem? Deve estar bom, sim. Não, melhorou o aspecto. Pô, foi revertido os impostos que a população paga, estão sendo revertidos. Eu vejo esse lado. Foi perdido um pouco da autonomia, da liberdade que a gente tinha. Não sei se é isso que acontece. Se a guarda invade, aí não sei como é que funciona, né? Mas eu vejo isso aí. Aí eu fui morar com esse cara, fui morar no centro, fui morar na Vila Gomes depois. Mas eu sempre mantive uma ligação com o Cruz, montava uma feirinha aí, fazia uma feira. Sempre tive uma ligação. Morei clandestino também. Mesmo que fui expulso, eu fiquei morando também. Clandestinamente. Te invadia, subia pelas beiradas assim e morava. Fiquei morando, resistindo. E o que mais? Mas a conversa com a diretora, o que deu? A diretora falou, você mora no CRUSP? Falei, moro. Então você não pode trabalhar. Falei, como? Dou minha aula, ninguém reclama. Quer dizer, jogam umas bolinhas em mim, os alunos, mas nada de grave, né? Não, você não pode porque você está envolvido em problemas. Falei, que problemas? Aí caiu 2 pessoas lá, seu nome aparece aqui. Eu falei, mas eu não fui julgado, eu não sou culpado, não sei por quê. Falei, não pode, existe uma lei, começou a falar um monte de coisa assim. Eu falei, espera um pouquinho. Eu conheci um cara que era professor de matemática aqui, Bigode, escreveu vários livros didáticos. Ele era do sindicato dos professores. Liguei para ele na hora. Ainda bem que eu tinha essa noção ainda. Liguei para ele e falei assim, pô, tem uma diretora aqui falando que eu não posso trabalhar. Aí ele ligou para ela, aí que funciona a coisa, entendeu? Ligou para ela e falou, se a senhora mandar ele embora, nós vamos aí, o sindicato todo fez uma pressão direta mesmo. A senhora não pode fazer isso, só porque apareceu uma notícia no jornal. Não acabou o processo, o julgamento, nada disso. Aí eu fui, continuei dando aula, mas eu cheguei um dia para a diretora assim, falei assim, olha, agora eu posso dar aula? Ela falou, lógico, você pode dar aula, eu conversei com o Bigode, não tem nada a ver, nenhum problema. Falei, só que tem um problema, sim. Ela perguntou, qual que é o problema? Eu não gosto de trabalhar com gente idiota. Falei bem assim na cara dela, assim, puta, como eu era mal, hein? Hoje em dia eu acho que eu não faço isso. Eu devia ter uns 20 anos, por aí. Eu falei mesmo. Dá minha conta aí, por favor. Não gosto de trabalhar com gente idiota. Ela ficou assim. Foi embora, para tomar banho. Não vou ficar num lugar que ficam suspeitando de mim, não sei, não gostei. Fui fazer outras coisas, Já era anos 80, já 80 e pouco, né? Aí teve a moradia, aí ficou a Amor CRUSP. Se institucionalizou essa associação, na minha opinião. Ligou-se a partidos também, mais aos partidos. Fez a comissão tripartite com a COSEAS. Então a COSEAS já começou a interferir na moradia. Teve a troca das melhores condições materiais
é saber quem vai morar aqui. E também agora os estudantes vão ter que estudar. Afinal, o estudante estuda, não é isso? Não é para ficar pensando, brincando, se divertindo, fazer o que quiser, nada disso. Mais créditos, essa época que eu estudei também pra caramba, fazer créditos, e eu acho que até hoje continua assim, essa comissão tripartite. Mas aí eu fiquei pensando, caralho, hoje eu penso assim, desculpa a expressão, quem que dá base para esses caras fazerem isso? Esse assédio moral, né? Esse tipo de pressão, assim, antidemocrática, já, nós estamos com 20, 30 anos de democracia, como é que isso continua até hoje? Hoje, você aqui, né, me relatou um fato que entrou segurança, pegou um cara dormindo lá de madrugada lá, picharam lá, antigamente a gente pichava tudo. Esse lugar que nós estamos aqui, o Sinusp, chamava-se Túmulo do Rock, para vocês terem ideia. Era tudo preto, assim, a gente escolhia para dar som aqui, põe uma aparelhagem de som e tal. Normalmente é mais a ocupação ou invasão na época, né? Mas aí eu comecei a pesquisar sobre isso, porque depois eu virei professor de rede municipal, fui trabalhar na Heliópolis, que é a escola da Ponte lá, escola super moderna, já ouviram falar disso, né? O diretor aparece no Fantástico como um cara ligado à comunidade, da população e tal. Eu era representante sindical, sempre estou seguindo essa linha, desde criança eu escuto falar nisso, sigo a minha linha de oposição, né, ao sistema. Nem sei direito mais o que é sistema, mas eu tenho... Aí governo, sou contra, né? Tem uma frase assim, né? Mas é isso. Aí eu falei assim, aí esse diretor chegou para mim e falou assim, ó, é o seguinte, aqui é solidariedade, responsabilidade e autonomia. Pegou isso da Escola da Ponte de Portugal. Lá são 200 alunos. A escola pública municipal aqui tem 1.500 alunos. Eu era do sindicato. Ele falou assim, as professoras tinham que ficar andando de mesa em mesa. É um salão imenso assim, com 3 quintas séries, 3 sextas séries, tal. Tem um lado positivo, vai, no processo. Um dia eu estava com um aluno, ele chegou para mim e falou assim, nessa escola aqui, não é para se falar em direito de professor. Porque eu falei, se o aluno tem direito, o professor também tem. Todo mundo tem direito. Direitos humanos, Revolução de 70, essas histórias aí, vai. Ele falou, aqui não tem direito, não é nem para falar em direito. Caramba, aquilo para mim foi um choque, viu, meu? Porque o cara é de esquerda, democrático, tudo, falar isso, né? Numa escola de periferia. Eu falei, se o professor não tem direito, se eu sou adulto, vai, eu resisto a isso, vai resistir. Resistir não, fiquei meio mal também. Mas e o aluno do lado? Como é que ele deve ter visto isso? Se o professor não tem direito, ele vai ter? Onde? Está acabando com o direito? E é uma comunidade, Heliópolis, que surgiu da luta pelo direito à moradia. Não é? Eu falei, isso está me cheirando de ditadura. Aí foi acontecendo um monte de coisa. Eu fui dar uma aula com a música dos Excomungados. Puta, eu acho que eu tenho vontade de parar com essa banda de vez em quando por causa disso. Só me arruma confusão também. E a música falava assim, Jesus, Jesus, Jesus que está no céu, cuidado para não escorregar e cair aqui no inferno. É a letra do Parafuso. É um blues, uma musiquinha. É uma metáfora, né, gente? Não é que o Sérgio está aqui, Jesus vai cair, pá, cair de cabeça, não é nada disso. Estamos dizendo que existem lugares que parecem que é o inferno, né? Caiu na mão da comunidade evangélica. 4 alunos leram isso aí. Uma professora era evangélica, a coordenadora super católica. Veio um pastor falar comigo da pai de uma aluna lá. Fui para a diretoria de novo, fui para a diretoria falar com o diretor. Eu falei, a escola é laica, cada um tem direito de expressar sua opinião. Então não teria ao alto da barca do inferno, do Gil Vicente, né? Não poderia falar a palavra inferno? Olha, você pode me entender bem o que eu estou dizendo? O diretor falava assim, né? É super político, cara, bem assim. A comunidade aqui, 90% é evangélica. Então você tem que saber como você fala as coisas aqui. Falei, caramba, meu, que situação. Então você não tem mais liberdade para falar, então. Aí isso foi me pesando na cabeça, eu acabei no psiquiatra lá também. Pedi licença, não aguentei mais a pressão institucional de escola, né? Aí fui num terapeuta chinês, o terapeuta falou assim, chega para esse diretor, quando ele vier te cumprimentar, e fala para ele assim, conheço você de algum lugar, hein? Eu estava meio abalado um pouquinho, e eu fiz exatamente isso. Ele veio me cumprimentar, ele me deu uma penalidade, né? Ele me deu uma penalidade. Aí ele veio na minha direção, com a mãozinha assim, eu parei assim, conheço você de algum lugar, hein? Aí ele deu um pulo para trás, assim, o cara.
Professor de karatê, nosso diretor, não vou falar o nome porque pode pegar mal. Mas ele aparece no Fantástico aí, como herói da educação. Você vê como é que tá o papo, hein? O cara, se essa escola é perfeita. Aí ele ficou assim, já falou, vou te dar uma penalidade. Você está quebrando hierarquia na escola, você está desestabilizando a escola. Me deu uma penalidade. Aí começou. E você começou assédio moral. Vocês sabem o que é assédio moral? Todo dia na escola, chegava assim, o que você fez hoje na escola? Professor Marcolândio. Eu já sou traumatizado por causa do meu nome, né? Marcolândio é foda. Meu pai imitava os nomes assim. Professor Marcolândio, o que o senhor fez na escola? Chegava a CP. Falei, dei minha aula. Não, mas parece que o senhor deixou a classe sair, parece que o senhor deixou os caras brincar de bolinha na sala. Falei, certamente, eu fiz um acordo pedagógico para ver se eles paravam de se matar e dei 5 minutos para eles se divertirem um pouco no final. Uma parte lúdica, né, da aula. Um acordo pedagógico, aprendi aqui, com Gropa, aqui, Psicologia e Educação. Fazer uns acordos, né, de vez em quando. Não sei se eu aprendi, mas é verdade. Funcionava. Os alunos estavam civilizados, eu conseguia dar minha aula. Conseguia conversar. Conseguia falar, desliga o celular, tira o fone de ouvido. Mais ou menos isso a aula hoje em dia. 80% a gente faz isso em escola. Aí aconteceu. Falou, vou processar você com todos os professores. O cara falou assim, fez uma reunião administrativa, você não deu bom dia para um professor e tal, aí fui me ferrando. Assédio moral todo dia, pressão. Aí um dia ele entrou na classe assim, na sala dos professores. Falou, cadê o professor? Porque lá é o seguinte, tem uma comissão que chama comissão mediadora. Não sei se vocês viram falar isso no Fantástico. Os alunos têm direito de cobrar do professor uma atitude não muito boa, vai. Mas o professor é ser humano, de vez em quando ele grita lá, perde a paciência, um professor. Eu fiz isso quando eu dei 10 anos de escola, na rede pública fundamental. Aí o professor se escondeu. Esse que chamou os alunos de palhaço lá na classe, né? Se escondeu e eu estou na sala. Eu falei, puta, vai sobrar para mim. Eu sou do sindicato, vai sobrar para mim. Aí eu fui para a sala de computador, fiquei no computador quietinho ali. Aí eu vejo ele falando, você é um palhaço, o diretor, cala a boca, não enche o saco, para um aluno. Aí eu volto para a sala, aí eu comento com um cara que parece o Raul Seixas, outro professor. Falei, o diretor está xingando o aluno, está falando para o aluno assim, cala a boca, não enche o saco. E é igual uma música dos Inocentes, um grupo de rock punk aí, né, do Clemente, né? Que ele tem uma música, cala a boca, não enche o saco. Estou comentando isso na sala de professores. O cara abre a porta, esse diretor. Aí falou, você está falando comigo? Olhou para mim assim. Aí eu tentei disfarçar. 10 anos dando aula, né? Eu quero me aposentar, não quero mais. Quero ver se eu passo incólume ao sistema educacional, né? Mas aí ele falou, você está falando comigo? Eu falei, não, eu estou comentando sobre um show que teve ontem, realmente eu tinha ido num show de Inocentes, e tinha uma música que era, aí eu não aguentei mais, falei, cala a boca, não enche o saco. Igual o senhor falou para o aluno lá. Aí, o senhor não está entendendo nada, o senhor não entende do nosso projeto, aqui é uma comunidade, o senhor não está entendendo nada desse... E eu estava sentado na mesa, e ele veio se dirigindo assim na minha direção, e começou a cuspir. Sabe quando o cara está muito nervoso? Sai um perdigoto, uma coisa assim. Aí uma me acertou aqui. Me acertou e já me levantei, né? Olhei para ele assim. O que o senhor está pensando? Aqui é uma escola. Ainda fui tentar ser racional, né? Aqui é uma escola, é uma discussão pedagógica e tal, né? Mas realmente os professores estão com medo do senhor. E outra coisa, o senhor não está na ditadura. Aqui não é a época do czarismo, não é nada disso. Aqui é uma escola, nós estamos tentando fazer uma democracia no Brasil. Tentando fazer uma democracia. Está difícil, hein? O ano que vem vai ser 30 anos de tentativa. Nós temos um monte de lei que são antidemocráticas no Brasil. Falei assim, né? Aí ele me olhou assim, tirou o óculos. Filha da... Tirou o óculos, chegou para mim assim, tinha duas testemunhas, a professora crente e o roqueiro lá. Falou assim para mim, me bate. Não vou nem falar mais. Falou assim, deu vontade de bater, mas eu não fiz isso. Por quê? Porque para ser mandado embora de uma escola municipal, você tem que bater em alguém, agressão física, pedofilia ou roubar.
E eu não fiz nada disso. Agora, se eu batesse nele, ia ser mandado embora. Aí eu sou separado, tenho pensão para pagar, fui chutado lá pela minha ex-mulher, estou morando numa kitnet, entrei na minha casa, minha dívida, tenho que pagar um monte de coisa, ia ser mandado embora e ia ficar duro. Aí eu fiquei olhando para a cara dele. E não dá para voltar pro CRUSP. E não sei, só se eu fizer outro curso aí. Talvez eu more no CRUSP de novo, não sei. Mas aí eu falei, eu vou processar o senhor também. Aí ele falou, pode processar, eu vou processar junto com os outros professores e tal, ficar aquela discussão. Aí eu peguei uma licença e fui denunciar o cara. Meu grande erro. Denunciei na ouvidoria da cidade de São Paulo e denunciei na Secretaria Municipal da Educação. O cara era super político, né, ainda hoje aparece no Fantástico. A comissão de inquérito não provou nada contra ele e o inquérito se voltou em face do servidor. Eu que sou o culpado por ter denunciado. Ó que louco. Você está sendo acusado pela lei 8989 de 79. Já faz 2 anos essa novela, parece coisa do Kafka mesmo. Aí eu fui ver a lei. É esse ponto que eu quero chegar nesse papo todo. Está aqui a lei. Fui pesquisar. Essa lei que me foi infligida, né? Deveres e ação da ação disciplinar, procede. São deveres do funcionário ser assíduo e pontual. Cumprir ordens superiores. Representando quando forem manifestadamente ilegais. Ele me deu uma ordem, vocês concordam? Quem cumpriria essa ordem aqui? É uma ordem absurda se eu batesse nele. Me bate. Não, meio estranho. Eu falei, não vou bater, não. Podia apanhar também, que eu era professor de karatê. Tem essa. Fiz um pouquinho. As duas coisas. Podia ser mandado embora, apanhar, brigar. Uma coisa muito horrível na escola, né? Mas, puta merda. Aí, foi isso. Aí eles me acusaram de que eu não me aí que eu fui ver a lei. 79, feito pelo Reinaldo de Barros, um prefeito biônico pela ditadura. O cara foi posto pela ditadura nessa lei. 7979 de 89. E essa lei, ela tinha, entre os outros artigos, proibir a incitação de greve ou a elas aderir, e referir-se depreciativamente à informação, parecer ou despacho, ou pela imprensa, ou por qualquer meio de divulgação às autoridades constituídas e aos atos da administração. Era chamada a Lei da Mordaça e a Lei Antigreve para os funcionários públicos. Esses 2 itens caíram por causa da Constituição de 88, né, que liberou a greve e a liberdade de expressão. Mas o restante da lei, é um prato cheio para quem analisa a gênese do poder aí mesmo, da burocracia. Por quê? Porque eu tive que me defender. Para quem que eu dirigiria a minha defesa? Para ele próprio. Para você ver como é essa estrutura dessa lei. É como se fosse um promotor que te acusa de alguma coisa e você tem que se defender. Aí, resultado, eu estou sendo vítima de um inquérito administrativo aí, né? Virei réu. Aí eu fui ver o nome do cara que assinou o decreto. Cláudio Lembo. É isso que nós estamos falando na época do Kassab. Não do Haddad, Kassab já, né? Cláudio Lembo, parece que era um cara da Arena, né? Que também trabalhou na ditadura militar. 2006. Aí eu fico pensando, qual que é esse regulamento do CRUSP hoje? Como funciona? É baseado em quais leis? O regulamento da USP, de que ano que é? Então, se nós estamos em 50 anos de ditadura, e o ano que vem vai ser 30 de democracia, nós temos muito que caminhar, muito que fazer para ficar livre desse entulho aí, que existe. Isso atinge tanto a mentalidade do povo, como o seu cotidiano, o seu dia a dia, a liberdade de expressão, ao desenvolvimento intelectual das pessoas, porque eu não posso falar que sou ateu numa escola. Por quê? Porque a comunidade é evangélica? Então eu não posso dar a minha liberdade de expressão? Como é que funciona isso? Hã? Então é isso, eu acho que eu vou terminar falando, já falei pra caramba, parece que foi um exorcismo de um excomungado aqui mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas lembranças cruspianas, mas muita coisa legal também, viu? Era um negócio de luta, mas muita diversão mesmo, viu? Muita festa, muita aprendizado, muita coisa boa, assim. Até com um cara que fala que não era estudante, que morava naquela época, também muita gente legal mesmo.
Isso eu aprendi bastante aqui no CRUSP. E eu agradeço aí ao acaso, as leis do universo, ou qualquer coisa que tenha me mandado para cá, a minha dureza na época. Porque se eu tivesse mais grana, eu não alugava um lugar e não morava no CRUSP, talvez, né? Mas foi muito bom ter morado aqui, isso eu reconheço, sim. E fiz a minha banda também, Excomungados, está aqui o CD, se quiser pegar de novo aí. Fiz até uma igreja agora, já me encheram tanto o saco por causa disso. Agora nós fizemos uma igreja punk do fim de semana. Eu resolvi virar bispo, por causa que meu pai era bispo, né? Agora eu sou bispo chinês. Os punk me conhecem como bispo chinês. É isso. Minha história do CRUSP, mais ou menos, é isso aí mesmo. Tá? Antes de abrir para a pergunta, olha só como o mundo gira, né? O Cláudio Lembo, ele é padrinho de uma prima minha. A minha tia trabalhou para ele mais de 40 anos. A minha tia mora lá em Santos, ali perto do Vila Belmiro, e o Cláudio Lembo tem até hoje um apartamento no Guarujá. E a minha tia, que mora em Santos, ela teve 5 filhas mulheres, algumas mais velhas do que eu, e eu ia passar férias no apartamento da minha tia lá em Santos, e eu ia para a Praia da Enseada, onde é o apartamento do Cláudio Lembo até hoje, e ficava ou no quiosque que uma irmã da minha tia tem até hoje, na Praia da Enseada, e depois sair da praia ia tomar banho no apartamento que o Cláudio Lembo tem até hoje, que não disse. E como minha tia só tinha filhas mulheres, todas as roupas que ganhavam lá dos filhos do Cláudio Lembo era trazida para mim. E era coisa boa, por coincidência, viu? Porque eu nasci na periferia aqui na Vila Joaniza, na zona sul de São Paulo. E eu só ia para a escola, uma escola estadual, muito precária também, com um monte de roupa que era só comprada na Europa para a dona René, que é a mulher do Cláudio Lembo até hoje. Picareta, vamos falar o português claro. Mas olha só as coincidências da vida, né? E antes de abrir, eu queria só falar outra coisa, fazendo uma reflexão sobre essa questão do seu problema político aí na escola, aí, dos professores no modo geral. Eu acabei de sair de uma greve nas ETECs, que eu trabalho. Na ETEC que eu trabalho, tem 90 professores. Eu fui o único a fazer a greve. Caramba. Fui o único a fazer a greve. E você vê os professores assim, hoje não tem um diálogo e não tem nem compreensão do que ele faz na escola. É que nem aquela música do Raul, Ouro de Tolo, que ele tem um trecho que ele fala assim, né? Você que pensa que é padre, professor e policial e pensa que está contribuindo para o belo quadro de desenvolvimento social. E tudo isso é crer da ditadura. Eu estava vendo relatos de alguns professores que está saindo muita coisa na internet, professores que só começou a falar alguma coisa realmente já no início dos anos 90. Os ranços que vão ficar da ditadura. E isso hoje está refletindo aí essa péssima educação pública que é oferecida, essa má formação, que nem o professor consegue, não teve uma formação. Cultura educacional dentro da escola é uma coisa, triste mesmo. Todo mundo fica quieto, com medo. Aí você fala assim, na sala de aula de professores, faz cara de paisagem, não fala nada, que você vai se dar bem na escola. Então fica aquela lei de silêncio, o diretor faz maioria. Aí o pessoal chega na USP com essa visão crítica, né? Vamos tentar mudar a educação, e pá. Puta, se bate com um monte de obstáculo, assim. Cara que fala, puta merda, chegou um cara da USP, vai querer falar coisa aqui. Posso dar um adendo sobre isso? Por favor. E socializar a sua experiência no CRUSP também, por favor. Eu sou geólogo, morei aqui no CRUSP de 66 a 68, conheço todo mundo aí, tenho vários amigos meus. E eu fui professor de física, em científico, né, colegial. Então eu me lembro que em 68 era o Maluf, o governador, se não me engano, vocês podem checar, baixou um decreto que nós tínhamos que promover os alunos. Essa porcaria que está hoje. E naquele tempo os professores eram tipo do CRUSP também, lutava tal. Então a gente tinha voz. Eles não conseguiram implantar. Então é uma política do Maluf, essa. Como é que é o nome? Deve um nome aí.
Progressão continuada, né? Eu pergunto se é geométrica ou aritmétrica. E aí, olha aí, ó, foi indo, entrou Montoro, entrou a democracia, entrou tudo aí, é o que ele falou. Está aí a educação continuada. Aí o professor, como é que você vai dar aula? Não tem jeito, gente. Infelizmente é assim. Eu sou do interior, as escolas eram ótimas no interior, a gente entrava direto na USP, só para o científico, professor ganhava bem. Quando eu dava aula em 68, a gente ganhava bem, a gente comprava um Fusquinha. E aí, como resolve? É complicado. Hoje o professor acabou se proletarizando, né? Mudou muito o perfil, não que eu estou colocando essa palavra proletário de uma forma estigmatizada. Mas essa situação, infelizmente, hoje, terrível. Hoje você não consegue abrir um diálogo mínimo numa sala de aula com um professor. É triste ter que falar isso. Mas, enfim, eu vou tomar a iniciativa de fazer a primeira pergunta, e aí até o companheiro também acho que pode contribuir. Aí, Prachete, queria saber, se você terminou sua graduação aqui, você estava dentro do CRUSP, aqui ainda. Na ditadura, existem estudos aqui na USP, algumas teses, doutorado. Lógico que não é uma estatística 100% confiável, mas que 70% dos estudantes que foram perseguidos aqui na cidade universitária e no Brasil, do modo geral, era da área de humanas. História, geografia. Até hoje, a Fefelete é o patinho feio da cidade universitária. Tá? Sim, com certeza. Sim. E aí vem o AI-5, né, no dia 13 de dezembro de 68, que vários professores aqui são aposentados compulsoriamente, o próprio Fernando Henrique, que você citou. E aí, como que era essa relação aí do alunos e professores? Como que os professores viam? Não talvez a questão, você como punk, mas como morador do CRUSP, essa relação, como que os professores viam você? Porque os professores progressistas, muito foram caçados, né? Foram exilados. E essa nova safra de professores, como que vocês eram vistos por eles aqui? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? A gente já faz um bloco. Por favor. Qual é o seu nome? Luiz. Bom, é uma pergunta bem simples, não sei se vai ser parece meio nada a ver, assim, mas por que você relutou em falar palavrões enquanto você estava falando sua história? A gente tem uma música do Excomungados que chama Saque, que foi feita na época de uma revolta de desempregados de Santo Amaro. É só palavrão, a maioria. Mas tem uma parte que fala fome, miséria, arroxo, repressão. Aí tem outra parte que fala palavrão. Buceta, caralho, imbecil, vai tomar no cu. Porra, que merda, vai se fuder. Bom, falei todos os palavrões que não falei antes. Mas era uma música. Mas é que a gente, eu pelo menos, fui criado na época da ditadura militar, né? E assim, era um lugar, para entrar na escola, para você ter ideia, tinha que fazer ordem unida, militar. Continência, não chegava com continência, mas media assim, ficar e cantar o hino nacional antes. Então não tinha esse papo de palavrão, poder falar palavrão. Hoje em dia é mais comum, até na televisão e tal, mas foi minha educação. Educação de criado em escola de freira também, 2 anos. Né? De vez em quando eu falo um palavrão. Faz parte do nosso idioma, né? Eu queria saber se tinha uma questão institucional, não sei, no meio disso. Mas como está sendo filmado assim, eu falei, é melhor não falar palavrão, né? Uma academia, não sei. Mas já falei todos agora na música. Tá bom. Pega na internet, lá tem um monte de coisa dos Excomungados e tem essa música, eu acho, que se chama Saque. Quebra-quebra de Abril. E é interessante que as outras palavras que não eram palavrões são muito
piores, muito mais tristes de ser ouvido do que os palavrões na música. Pelo menos pra mim. Digamos, pra mim é um negócio meio pesado, assim. Eu falo, porra, meu pai se ferrou com o negócio da luta política no Brasil, né? Se ferrou, assim, na carreira dele. Depois partiu pro misticismo, né? Por outro lado, ele teve uma vida bem divertida. Fez a igreja, gostava dos cantadores e tal. Talvez ele, em vez de ficar no exército, no quartel, a vida dele mudou com o golpe, né? Mas eu vejo assim, que a gente tem esse peso ainda da época militar. Eu fui criado assim, com 17 anos tacando tacando pedra na polícia. Minha vida foi essa, até hoje é. Na manifestação de julho do ano passado, eu fui entrar na manifestação, acabei sobrando uma bomba pra mim também, ali na Angélica, né? Aí eu vi passando assim, eu tava bem na beirada da manifestação, eu vi, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Olhei do lado, era a tropa de choque do meu lado, assim, na beiradinha. Eu falei, não acredito nisso, meu. Aí eles entraram e começaram a soltar bomba. Aí uma bomba eu peguei, taquei uma pedra também. Mas, pô, depois eu fui me esconder num hotel, os caras tacaram bomba na minha frente e me acertaram. Um estilhaço me acertou aqui, e aqui, e aqui. Aí eu fiquei preso com o pessoal da Letras até, da USP, no hotel. Aí o cara falou, vocês não podem ficar aqui, o dono do hotel, vocês têm que sair, saiam. Falei, pra onde que a gente vai? Vamos sair, fica o pelotão de choque aí na frente. Tava cercado o prédio, né? As meninas não queriam sair também. Não. Quanto que é o quarto do hotel? Eu tenho o cartão, a menina falou, uma te paga e fica aqui a noite toda. Por mim, tudo bem. Não tem problema. Mas é isso. E a resposta sua aqui de professores, é assim, é meio esquisito falar isso. Não sei se já mudou. Na minha época tinha isso. Você vai numa escola e fala que é da USP, é melhor você não falar. Se você for querer seguir carreira no magistério, você não fala que é da USP. Puta, é uma triste realidade. Não sei se existe até hoje. Por quê? Porque na maioria do resto do ensino, o ensino é uma mercadoria. Não é isso? Os caras pagaram para estudar. Uma grande parte. Em escola, desculpa o termo, fuleira, né? Tem umas escolas de quebrada aí que por correspondência, não sei. Aí o cara que pagou, o cara que era um proletário, digamos, que trabalhava em fábrica e tal, fez um curso para ser professor, ele já se acha legal já, sacou? Aí fala assim, vem esse cara da USP que não pagou nada para estudar e vem querer cagar regra agora, fala uns palavrão agora eu gostei da ideia. Vem aqui falar como funciona a educação, eu tô aqui aguentando esses alunos aqui, aguentando xingamento, vai tomar no cu, professor, aluno fala pro professor, vai tomar no cu, professor, né? Agora chega um cara da USP e fala, não, a educação tem que ser democrática, tem que ser na base do diálogo e tal. Como a gente tem essa visão crítica, né? Nós fomos ensinados aqui na USP dessa forma. A ter uma visão crítica de diálogo e tal, eu prezo por isso. Mas você aplicar isso na prática aí na rede municipal ou na rede estadual, você vai encontrar um monte de obstáculo. Isso é verdade. Acho que é mais ou menos isso que você... Como os outros professores... Horrorizados. Os professores aqui ficavam horrorizados com a gente. Nossa, punks. Vocês não existem, igual o Júlio falou. O Júlio tem uma visão mais professoral, mais dos acadêmicos mesmo, né? Falou que a gente não existia. Na história, na época, porque o conjunto todo era formado por pessoal de história. Era o Marcos, eu, que sou o Marcolândio, o Marquinho, que era da arquitetura, e o Falcão, o Marcos Falcão. E tinha o Oswaldo. A gente podia chamar os Marcos e o Oswaldo, conjunto, né? Tudo da história. E a gente resolveu mudar a educação também. A gente era bem esquisito mesmo. A gente começou a fazer seminários punks. O que era isso, seminário punk? A gente não seguia mais a academia. Pegava um texto, cada um pegava outro texto, começava a falar ao mesmo tempo, mostrava um espelho para o professor. A gente começou a quebrar um pouquinho também desse academicismo que existia aqui nos anos 80, mais pesado mesmo, na USP, na história. Aí falaram, vocês estão imitando os ingleses, os alunos da Inglaterra, vamos fazer, fizeram uma comissão para estudar o fenômeno, Codiola falou até, Codiola, né, história, vamos formar uma comissão para estudar o fenômeno dos punks na USP. Punk é um movimento juvenil, existiu no mundo todo, existe ainda, né, hardcore, expressão da juventude, como teve aqui os Cruspianos também, em 68, mais da luta armada, mais pesado que a gente, né? A situação política também é mais pesada.
Nós estávamos mudando do regime da ditadura para a democracia, né, teoricamente. Então eles viam com horror, assim. O pessoal da gente, os professores, falavam, caramba, esses punks aí. A gente era meio difícil de engolir. Todos nós temos orgulho de ter feito a USP, né? Porque afinal era uma universidade pública, gratuita. E o que acontece é que a população, a maioria da população, admira a USP, a USP e tal. Mas tem a crítica no seguinte: só rico estuda na USP. E não paga, quem estuda na USP não paga. Então, eu, na medida do possível, no meio, falo, escuta, não é assim, você está enganado. Como que só rico estuda na USP? Meu pai era barbeiro, eu sempre trabalhei, eu estudei na USP. E isso é difícil, o povo aí não entende. Então nós somos o quê? Acho que aqui ninguém é rico, né? Somos ricos, mas só vou abrir uma imagem. E o CRUSP é pior ainda. Só vou abrir uma exceção para essa pergunta que ele fez. Tem um professor chamado, acho que está vivo ainda, deve estar aposentado aqui na PUC, Nicolau Sevicenko. Então, esse professor, a gente chegou a fazer a apresentação na sala de aula, uma academia, né? Faculdade, FEFELESH e tal. A gente entrava com guitarra, fazia um monte de, digamos, entre aspas, zoeira. A gente inovava um pouquinho, né, na comunicação educacional. E ele falava assim, eu não estou entendendo tudo o que vocês querem dizer, mas eu achei muito primal o jeito que vocês estão fazendo a coisa. E ele dava nota boa pra gente. Foi um dos raros casos. A maioria achava estranhíssimo mesmo. Como esses caras estão se expressando de uma forma não acadêmica dentro da academia? Ou falavam assim pra gente, eu não consigo avaliar vocês porque vocês não são acadêmicos. Tinha professor que falava isso pra gente. Mais ortodoxos, né, os professores, falavam, não dá para avaliar vocês porque vocês não estão fazendo um trabalho acadêmico. Enquanto os outros falavam, não, tá muito legal. Então, dentro da universidade tem essas duas visões também. Um cara que é tudo certinho, conservador, e o outro que quer inovar, porque o pensamento do ser humano é móvel também, né? Evolui também. Não é para ficar naquelas regras o tempo todo. Senão nós estaríamos nessas regras aí da ditadura militar, como estamos até hoje no nosso cotidiano. Seguindo, essas leis são obsoletas, arcaicas, obsoletas. E as ideias também vão se transformando. Acho que é por aí. Teve esse professor Nicolau que apoiou a gente. É isso. Queria perguntar se tem algum cruspiano aqui. Nossa, a maioria de cruspianos, né? Como que vocês veem o CRUSP atualmente? E como vocês veem esse filme? Isso é uma perguntinha. Se alguém quiser responder. Eu que estou fazendo pergunta. Não, mas é importante. A velha geração... Eu sou o Márcio, né? Eu sou suplente da comissão mista do CRUSP. Porque assim, você falou do regimento. Eu vou falar o CRUSP hoje, só que eu vou só falar uma coisa sobre as regras, né? Porque o regimento da USP disciplinar é de 1973. Só que o regimento atual do CRUSP foi feito em 1997 para 98. E nesse regimento criou-se uma comissão para julgar os casos de permanência e casos que não são previstos nesse regimento. Eu sou o suplente, né? E de lá para cá, acho que a nossa assistência social, que chamava COSES, mudou para SAS. Agora chama SAS. E a assistência social tem cada vez mais controlado, né? Não só com a estrutura, mas também a parte política, né? Só que ainda existe a associação de moradores. Então, eu estava comentando com o Prachedes ali fora antes, e vou tentar resumir, né, para não tomar muito tempo, mas teve uma assembleia ontem, inclusive, a gente estava discutindo um caso de violência. Porque nos últimos anos a gente percebeu que com a mudança de superintendente, né, que era coordenadora, era a Rosa Godoy, passou para o Valdir Antônio Jorge,
e ter uma política mais repressiva no CRUSP. Então, o que a gente estava discutindo essa semana foi que há 2 semanas teve uma festa aqui no Bloco C, e o pessoal deixou o som alto, passou a noite em festa tal, e de manhã fizeram umas pichações na parede, algo assim. Só que aí um funcionário foi verificar o espaço e pediu o nome do morador, ele não deu o nome, reclamou com o funcionário, e o funcionário da SAS, que é vigilante, né, que a gente dá assistência social, deu uma cabeçada no morador. Aqui, há 2 semanas, no sábado anterior, né? E aí esse morador, inclusive, foi falar com o superintendente, e a gente ontem na Assembleia vai pedir a exoneração desse funcionário. Mas qual que é o ponto? Se a gente, do jeito que a política está atualmente aqui de controle, a gente imagina que se a gente não fizer isso, esse funcionário vai ser promovido. E o aluno vai receber uma sindicância, porque acho que agiu mal. Então, quer dizer, tudo bem, eu estou colocando um ponto muito específico, né? Um recorte de tudo que está acontecendo, porque pode ser que tenha alguns pontos positivos aí na assistência, alguém queira discutir. Mas eu quero dizer que essa questão de repressão, se as pessoas ficarem atentas, quando teve e pegar a história que aconteceu aqui nas 2 reintegrações de posse que teve recentes, né? Porque uma foi em 2011, né? É que assim, em 2011 foi na reitoria, que teve 400 policiais aqui, que veio cavalaria, veio o helicóptero, veio a Rocan e... O nome é estranho, essas coisas. E aí desocuparam a reitoria. Só que quando foi em fevereiro de 2012, tinha um espaço que chamava Moradia Retomada, que, né, aconteceu o seguinte, teve a reintegração em dezembro, teve a expulsão no Diário Oficial, e não foi só a expulsão, foi a eliminação de 8 alunos. Esses alunos foram expulsos porque ocuparam o Bloco G, porque o Bloco G era uma sede administrativa, o pessoal tomou para moradia. Então a gente está brigando, inclusive, até hoje, para esse pessoal ser reintegrado. Alguns deles já conseguiram na justiça o direito de voltar, né? Mas tem outras pessoas que não. E em fevereiro, depois dessa expulsão, teve a reintegração de posse do Bloco G, que veio 200 policiais no domingo de carnaval, mas isso aí não ficou famoso, né? Ficou famosa a outra, que veio no meio da semana. Então, assim, eu estou dando um quadro, se bem que eu estou pegando só o ponto, acho que mais repressivo, a gente podia falar de outras coisas talvez interessantes, não sei. Mas é para mostrar que essa política, inclusive quando teve a expulsão dos alunos em dezembro de 2011, o Rodas, que colocou no Diário Oficial o nome dos alunos, pediu para colocar lá, publicou, usou o regimento de 1972, que é o Código Disciplinar, que proíbe, por exemplo, as pessoas de fazerem propaganda, né, se manifestarem na USP. Então, sei lá, a gente pode tentar ponderar, é uma discussão que vai longe, né, mas eu só quero dizer que na moradia, inclusive você falou uma questão que eu achei interessante, que já existiam os colaboradores, né, as pessoas que acabam entregando outros moradores. A gente tem essas pessoas hoje também. Tem pessoas que estão aí, é engraçado porque eu sou da comissão mista, e aí a gente começa a imaginar, quer dizer, como é que o aluno que está há tanto tempo começa a ganhar mais prazo que o outro. E a gente sabe que é o mesmo aluno que ganha prazo, é aquele que fez um boletim de ocorrência com aqueles que foram expulsos. Né? E o pessoal que faz uma campanha... E já teve assédio sexual, por exemplo, né? Assédio das meninas, e o cara que faz assédio, por exemplo, acaba ganhando vaga na pós-graduação depois, não tem punição nenhuma, mas o pessoal que faz agitação mais política, acontece esse tipo de coisa, né? Tem sindicância, tem expulsão. Então é isso, acho que talvez não seja tão visível, né? Talvez não seja o tempo inteiro, mas essa repressão, esse sistema de controle, de deixar as coisas organizadas, tem. E aí eu queria, se fosse para manter as perguntas, né, vou encerrar aqui, porque senão eu vou longe, eu ia perguntar o seguinte: a gente está, no CRUSP vai ter uma campanha eleitoral e tudo, só que a gente tem o debate de como deve ser o processo democrático, se é para ser democrático mesmo, e aí tem a questão das assembleias, por exemplo. Você disse que tinha, né, e aí 68 também acho que é coisa interessante, que tinha umas assembleias que aconteciam no Bloco A. E eu já vi falar que tinha muita gente que participava, que era uma coisa maciça, né? A participação era grande. Só que aí depois também teve o acordo, né, para ter a burocracia aqui, que teve assistência, então teve aquela comissão que tinha, os alunos participavam junto com a assistência, divide os poderes. Então a pergunta é mais assim: qual a importância disso, se você considera que o modelo é importante, deve ser esse, e também como é que foi depois que teve a burocracia junto,
nas decisões do CRUSP, porque hoje os alunos praticamente estão afastados das decisões. Inclusive, você falou que está bonito do lado de fora, porque eles pintaram tudo do lado de fora. Pintaram todas as portas das mesmas cores brancas. O aluno que queria resistir à pintura para colocar a cor dele ia ser punido. Porque recebeu carta e falou, não, você não pode pintar da cor que você quer. Acho que já está a questão estética aí do controle visual, né, também. Padronização do espaço todo, né? Mas eu acho que assim, na época da invasão não tinha muito controle, porque estava se instalando. Depois foram feitas as comissões, no momento de crise teve associação. Mas as assembleias que eu peguei eram super democráticas. Eram abertas, eram feitas na Ágora, aqui embaixo também, quando estava um tempo bom, ou no bloco A, ou na sala 51, as assembleias que eu peguei. Todo mundo tinha direito à voz, não tinha nem regulamento de tempo, a pessoa podia falar, tinha os caras que ficavam delirando mesmo, falando. Aí de vez em quando alguém dava um toque, vamos, aí discutia. Não existia uma democracia direta nessa primeira fase do CRUSP. Aí houve uma aproximação do Donizete, acho que é Donizete, um cara que era de economia, que fez a instalação da COSEAS aqui dentro. Aí foi começando a negociar. Eu lembro que teve uma reunião no bloco F, porque não tinha porteiro. Era autônoma mesmo a moradia. Não tinha porteiro empregado. Era assim, não tinha ninguém na portaria. O pessoal morava em cima. Tinha um representante por andar. Aí problemas do andar se discutiam no andar, e depois tinha a reunião, 2 representantes. Uma coisa assim. Mas a assembleia era soberana. Quem decidia aqui no CRUSP eram as assembleias. E nesses primeiras fases a gente não admitia nenhuma intromissão da universidade, da COSEAS. Mas com essa crise que os caras caíram, né? Aí em decorrência das faltas de condições de moradia, houve essa barganha, eu acho. Na minha visão foi essa. Uma parte do poder político foi negociada em troca da melhoria, que seria um negócio natural, através dos impostos, teriam que ser alocados aqui. A melhoria da moradia. Moradia é um direito de todos, não só dos estudantes, né? Mas aqui a moradia teria que ser melhorada desde aquela época. Mas só foi melhorada, vê como é cruel o negócio, por causa desse acidente. Daí que começou a melhora da moradia. Foram postos uns canos assim, uns canos para segurar para o cara não cair. Eu lembro disso, mas já foi um avanço. Até agora tem gesso. Eu vejo assim, esteticamente do lado de fora, melhor que na nossa época. Está um pouco mais padronizado. Não vejo espaço para colar cartaz, pichação tem pouca, né? Nossa época tinha bastante. Mas eu vejo isso aí. Existia mais autonomia antes, mas eu não sei como vocês equacionam isso. Vocês são os moradores agora. Eu só se eu for expulso da escola, faço outro vestibular e eu posso participar, mas agora tem autonomia também. Como é que é? Igual no Jornada nas Estrelas, a gente não interfere nos universos. Cada um tem a sua ideia, né? Mas eu acho. Eu sou a Grace, né, sou moradora aqui do CRUSP. Na verdade, eu queria colocar mais a nossa experiência aqui, né, se vocês me ajudam, então, como moradora, né, porque você perguntou como que está agora e tal. Então, em relação à infraestrutura, deu uma melhorada, né, do que a gente viu aí no documentário. Mas também é uma reforma superficial, né? Foram pintadas as paredes assim por fora, né, dos blocos, mas dentro tem vários problemas estruturais, assim, goteiras, rachaduras dentro dos apartamentos, várias coisas estruturais, né? Precisava ser feita uma reforma estrutural, não apenas uma pintura. Inclusive o bloco mais novo, que é o bloco A1, que foi inaugurado aí recentemente, já tem vários problemas já, né? Um bloco que foi inaugurado há 2, 3 anos, tem teto caindo, problema de infiltração, várias coisas. Com relação à perseguição política, apesar de nós não estarmos mais na ditadura, né, a SAS, COSEAS, sabe todos os nossos passos, né? Os porteiros, tem vários funcionários da SAS que fazem um registro das informações dos moradores. Então, o porteiro sabe onde você mora, quem mora com você, se tem alguém que é ilegal, que está morando naquele apartamento. Então, há toda uma vigilância da vida dos moradores ainda, né? E, através dessa vigilância, a COSEAS pode
te dar alguma punição, fazer você entregar o apartamento. Então, tem esse tipo de perseguição política ainda aqui. Se você está atrelado a algum movimento, você é perseguido. E é engraçado que, assim, se você está atrelado mais politicamente com alguma coisa, você sofre algum tipo de punição, é perseguido. Mas tem vários casos, né, como o colega falou, de violência, de pessoas que cometem violência sexual com moradoras do CRUSP, não acontece nada. A COSEAS abafa o caso, muda o cara de apartamento, sabe? Então, não dá punição para casos que a própria justiça aí burguesa considera casos graves e persegue politicamente um aluno que está envolvido com algum tipo de movimento, né? E em relação à repressão policial, o CRUSP ainda é visto como, para a polícia, né, sempre visto como um polo de resistência. Tanto que, quando teve, em 2012, a reintegração de... 2011, a reintegração de posse da reitoria, a primeira movimentação da polícia, ao chegar aqui, foi cercar primeiro o CRUSP, para depois reintegrar a reitoria. Então, pessoas que não tinham nada a ver, que nem estavam na ocupação, que precisavam ir trabalhar, não puderam sair do condomínio, ficaram sitiadas aqui, até a reintegração de posse acontecer. Inclusive, né, a polícia jogou bombas de gás na porta dos blocos para evitar a saída das pessoas. Então, se você quisesse sair para ver o que estava acontecendo na reitoria, você tinha que passar por aquela cortina de fumaça, correr o risco de ser presa. Tem estudantes que foram presos só por ter ido lá registrar, né, tirar foto. Então, o CRUSP ainda continua sendo considerado... Não sei se na nossa época foi mais... Estou achando até que foi mais leve até. Porque tinha cavalaria embaixo, tinha alguns policiais, aquelas preta e vermelha na minha época, nos anos 80, né? Mas eu quero fazer uma reflexão aqui sobre o negócio da assistência social, né? E é uma assistência social, mas como nós temos essa herança militar da ditadura, eu não estou fazendo julgamento, de pessoas, nada disso, da Rosa, de quem é os administradores, né? Mas eu vejo assim, essas pessoas, inclusive eu também, nós fomos criados numa época de repressão ferrada, né? Que é o tema do nosso seminário aqui, né? Da época da ditadura militar. E está entranhado, de certa forma, por mais que a pessoa estude, queira se livrar, esse tipo de mentalidade militar. Que aí não sei se confunde assistência social com controle social. Assim, eu lembro que na época que eu passava por assistência social aqui, o cara perguntava para mim, o que você está fazendo no CRUSP? Até essa frase ficou na minha mente até hoje. Você não tem mais o que fazer da sua vida, né? Quase que eu falava pro cara assim, né? Eu tô precisando de moradia, de bolsa alimentação, que isso aí são os impostos. Tipo hoje não é social-democrata, o PSDB, né? Que está no governo. Não está mais fazendo do que a sua tarefa, né? Bem-estar social. Agora, como nós temos esse ranço militarista, esses resquícios, as pessoas confundem as duas coisas. Assistência social com controle social. É uma opinião minha, como historiador, como eu vejo isso. Isso está fortemente, assim, não só nessa elite aqui, burocrática, que existe dentro aqui da universidade, como na população mais baixa também, assim, no restante da população, em boa parte. Eu fui na Marcha da Família, incrível. Eu fui procurar a marcha antifascista, acabei entrando na Marcha da Família, porque uma estava no centro, né? Acabei conversando com uma senhora lá, com 2 crianças e tal. E ela falava, tem que ter uma intervenção militar no Brasil. Eu falei, mas por quê? Meu pai já passou por isso. Eu falei para ela, a gente não precisa, eu acho que não precisa, né? Falei, não, tem que acabar com os corruptos e tal. Os militares não eram corruptos. Aí eu falei, não, calma aí. Conheço um militar que ficou bem rico com isso e tal, né? Ela falou, é mesmo. E as 2 criancinhas olhando, assim. Aí eu falei, caramba, meu, que país louco que nós estamos, né? Eu ficava, aí um mendigo na rua, um mendigo ali, chafurdando um saco de lixo ali na Praça da Sé, assim. Eu falei pra ela, minha senhora, o que não mudou aí até agora? Olha lá o cara pegando lixo no saco de lixo ali, olha lá. Procurando alguma coisa. Parece o bicho lá do Manuel Bandeira, né? Quando encontra alguma coisa, come, não sei. Aí ela me olhou, mas isso já tinha também. Talvez com os militares fosse melhor. Então tem muita gente que tem essa ideia. Não sei se é a ideia aqui da elite, né?
Porque eles também foram perseguidos politicamente, né? Fernando Henrique, que deu a base para esse governo aqui, a base teórica. Fernando Henrique. Só que eles deixam passar essas coisas aqui, ó. As leis da ditadura continuam. E que dá base para um assédio moral, dá base para um segurança pegar e dar uma cabeçada no cara, porque ele fala que vai ter um processo administrativo que dura muito tempo, ou que ele fala, meu chefe não falou nada contra. Eu acho que é assim. Tem condições de um chefe pegar um funcionário menor e falar para ele, fica quieto aí, faz seu serviço aí, não enche o saco, senão eu te processo. Bem, pelo andar da carruagem, eu queria estar concluindo. Eu vou fazer uma pergunta, depois se alguém quiser fazer mais alguma para a gente concluir, esteja à vontade. Eu não sou estudante aqui, participo de um grupo de estudo na Universidade Federal, mas conheço muito bem a cidade universitária, sempre estou aqui em vários eventos, como esse aqui também. E aí, os estudantes aqui podem até me corrigir. Hoje você tem que ter uma identificação para entrar aqui fora do horário que é o convencional para todo mundo. Pessoas que vão no HU, trânsito que transitam aqui pela cidade universitária. E aí parece que nos finais de semana, para vocês entrarem aqui, você tem que ter uma identificação, correto? E aí eu estou me norteando para fazer a pergunta para o Praxedes aqui. Como vocês tinham ocupado isso daqui? Vocês eram estudante, obviamente, na universidade, mas era ilegal a moradia de vocês aí. E como que vocês faziam para entrar aqui na cidade universitária? Porque a gente já tem uma questão histórica devido à ditadura, né? A Fefelete ficava lá na Romaria Antônia. Então, o que acontece? Vamos colocar os alunos tudo num único lugar, porque é mais fácil para cercar. Tem toda uma questão histórica militar que faz isso. E como que vocês faziam para entrar aqui, sendo que vocês eram ilegal até dentro aí? É que o senhor aí que estava ali dos anos 60 foi embora, né? Mas eu sou mais dos anos 80. Assim, na época que a gente morou no CRUSP, só tinha o bloco A e o F. E era uma população mesmo que não tinha opção de moradia mesmo, não tinha grana para morar. A gente viemos invadir o CRUSP aqui, aconteceu isso. Só tinha um cara que tinha um Fusca, o Tabajara, um anarquista ali do bloco F. O Tabajara tinha um Fusca, ele era o classe média do CRUSP. Tinha o Fusca e uma televisão, parecia o Wilson Simonal lá. Mas era o cara que tinha, né? Era o cara que tinha mais coisa. Tinha 2 televisões aqui no CRUSP, no comecinho dos anos 80. E a gente andava a pé. A gente entrava a pé. Não tinha esse cercamento. E no final de semana, a população entrava aqui. Era uma festa aqui. Tinha aqui, eu peguei racha de carro aqui, na Praça do Relógio. De noite eu subia no CRUSP e ficava vendo, assim, os caras correndo de moto, bicicross, carro mesmo, aqui nessa Praça do Relógio. Sábado, sexta, sábado e domingo, tinha festa, tinha tudo. Não tinha esse controle social de não poder entrar. Agora eu vejo até no restaurante ali, tem que passar uma carteirinha, né? Eles instalaram com chip, né? Não tem mais mural, não tem mais lugar para colocar uns panfletinhos. Se você tem uns panfletinhos do show, não tem mais lugar para pôr, assim. Então acho que cada vez mais vai cerceando a coisa. É mais um controle de espaço estético, higienista, talvez. Mais certinho, modelo de universidade americana, europeia. Também tem essa questão de não poluir com papel. Junta as 2 coisas, eu acho. Mas o que me pega mais é isso aí. O que eu vejo mais é esse papo de controle social. 1984 mesmo. Já tem câmera nos corredores? Tem escola que tem. Algumas escolas já estão mais fechadas, né? Nossa época não tinha isso, não. Nos 80. Estão tentando pôr na Fefeleche câmera e... Nossa época não, acho que eu sou dos 80, mas estamos vivos até agora, né? Não somos dessa época também. Meu nome é Matheus. Tipo, alguns comentários bem rápidos, assim. Tipo, o engraçado desse negócio da carteirinha é que os museus aqui, o Paço das Artes e o MAC, eles funcionam de fim de semana, mas mesmo quem não é da USP, os porteiros barram na entrada porque não tem a carteirinha, assim. Um negócio que é estranho do bandejão, assim, que antigamente, uns 2, 3 anos atrás, você conseguia entrar, sentar junto, acompanhando ou até dividindo a comida com alguém. Mas hoje em dia ele é todo murado, cercado, com catraca, gradeado, é mais protegido até que a Brasiliana, que tem várias obras raras.
Posso só falar um pouquinho só isso? Hoje eu estou querendo falar, mas lembrando do CRUSP. Teve uma época que queriam cercar o CRUSP, fazer muros em volta, ali naquele jardim do bloco D. Aí nós fizemos uma assembleia no bloco F. Aí trouxeram lá umas trator, tudo, já fazendo os piquetinhos já no chão, e a gente olhando assim, não tá legal. No nosso jardim, né, um gramadinho tão bonito, os caras queriam construir um banco, Itaú, né. Aí de noite a gente fez uma convenção entre os estudantes, né, uma assembleia, e decidimos assim, qual que é um elemento que existe muito no mundo? Sal, né? Sal e açúcar. Dá uma boa combinação. Aí misturamos dois, uma turma misturou e jogou dentro dos motores dessas máquinas aí, né? Aí ficou uns 2 dias e foram embora, desistiram, né? Porque não funcionavam as coisas. Só um comentário sobre descontrole da SAS, do COSEAS. Em 2010, as COSEAS ela ficava no térreo do bloco G, né? Eram 3 andares que ela ocupava. Aí em 2010 houve um movimento para moradia retomada, que eles invadiram lá e transformaram aquilo em moradia. Nesse processo de entrada, eles descobriram, porque foi do dia para a noite, eles descobriram diversos documentos com relatos de porteiros, eles faziam vários fichamentos, identificando quais moradores tinham moradores irregulares, quais pertenciam a quais instituições políticas, quais faziam reuniões em casa, quais moradores, quantos amigos. Tinha uma lista, teve uma época que eu não vinha mais pro CRUSP, eu ficava só na FEFELESH. Eu montei meu escritório lá no FEFELESH. Porque para você entrar aqui, tinha uma lista de pessoas que podiam entrar e que não podiam. Eu não sabia disso, né? Aí um dia eu fui entrar, o cara falou, você está numa lista aqui que você não pode entrar. Eu falei, mas eu não tenho direito de ir e vir? Perguntei pro porteiro. Você tem, só que a administração... Ele não falou se eu tinha ou não, não lembro. Mas veio que para ele eu não tinha, né? Para a administração não tinha. Eles punham uma lista de moradores que não eram bem-vindos, pessoas não gratas, ou irregulares, ou não podiam entrar. O papo é esse, não podia entrar no CRUSP. Essas pessoas. É isso. Os hóspedes também teve essa época, os clandestinos, irregulares. Começou com Goldenberg essa onda aí. Mas pegou tanto professor que não publicava trabalho, quanto aluno que não fazia créditos, né? E depois foi se expandindo. Casal que tinha filho, aquele que fumou maconha, sei lá, aquele louco. Aí começaram a fazer intervenções, assim, que pegavam gente, assim, e levavam para hospício mesmo. Meio assim. Já soube de casos assim. Mas é um absurdo, eu acho. Não estamos no 1984. Aqui não é uma ficção científica. Nós temos direitos, né? Aí que tá. Mas esses direitos existem mesmo? Ou existem os regulamentos arcaicos que dão direitos a pessoas burocráticas, pessoas que têm uma mente burocrática, de seguir aquele regulamento? Aí fala assim, você é isso, está aqui. Igual o cara fez para mim, mostrou aqui, você quebrou a hierarquia. Então, qual foi o grande papo de 64? Por que teve o golpe? Um dos argumentos dos golpistas, a quebra de hierarquia, sacou? Eles falavam assim, tá quebrando hierarquia, o cabo tá discutindo com o sargento, não tá obedecendo a ordem, mas só que tem uma coisa, que o ser humano não obedece ordem absurda. Quando a coisa é muito absurda, o ser humano tem direito a se revoltar. Aí que tem que aprender esses caras aí, esses burocratas que ficam atrás de livro, de lei, de gabinetes, de mesas, assim, falando assim, esse cara fez isso, aquele aluno ali não presta, aquele cara está irregular. Esses caras têm que aprender que existe o ser humano pensa e tem o direito de se rebelar contra uma lei injusta. Aí que está o negócio. E vai existir isso sempre. Vai sim, porque se existiu em 68, existiu nos anos 80, existe agora, existe no ano passado, está tendo manifestação para isso, é porque desculpe o termo, já que eu não falei no palavrão, essa M desse país aqui, ainda vive com essas leis. E a gente não fala disso. Por quê? Porque é um negócio tão perverso, tão escondidinho, que até um cara que é do PT fala assim, você não está cumprindo a lei. Eu sou democrata. Mas eu tenho que te punir. Sabe por quê? Porque existe uma lei. Você não seguiu essa lei. A lei que se foda a lei. É uma merda de lei, uma merda de lei. Então nós teríamos que seguir a lei da escravatura hoje em dia? Teria que ter escravidão hoje em dia?
porque tem uma lei lá, sobe um presidente aí e fala, não, vamos restituir a escravatura. É uma lei legal? Legal para quem inventou isso aí, esses advogados. Um monte de advogado fez as leis da ditadura. A Constituição do Estado Novo, da ditadura militar, esses regulamentos aqui de funcionário público, que eu estou sofrendo na pele, essa droga aqui, eles que fizeram. Aí, quando teve o golpe, um monte de gente foi perseguida, advogado, inclusive. Aí, quem ia defender os torturados? Advogados também. Mas advogados criminalistas. Tiveram que ficar na porta de cadeia com mais de 100 nomes de preso político. Eu estava lendo agora no Skidmore isso aí. No livro do Skidmore. Eu dei uma lidinha para vir aqui. Aí que a OAB começou a se mover contra essas leis. Né? Fez a lei dos direitos humanos. Por quê? Porque eles começaram também a ser perseguidos também, os advogados. A ditadura queria acabar com a autonomia da OAB. Queria que a OAB se tivesse que responder ao Ministério do Trabalho. Aí que eles começaram a se mexer. Entendeu? Por que não se mexe para acabar com esse entulho que nós temos? Que acaba com a liberdade da população. E a população nem percebe. A população quer jogar futebol, quer ver o tchan, o lepo-lepo e diaba 4 aí. Não tá nem aí a população. Fala a verdade, nós. É que a gente que está discutindo isso aqui. É uma elite, é o micro do micro. Nós discutimos isso aqui. A população está Facebook, piadinha, e blá, 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 blá. Uma parte vai se mobiliza quando tem. É importante mesmo que for uma elite se mobilizar contra isso. Mas e aí? Quando é que vai ter essa rapa nesse negócio? Ou nós vamos continuar vivendo ainda com esse estreco aí? Com esse peso aí? Porque na rede fala assim, não, é muito difícil você ser mandado embora como funcionário público. Mas é um saco ser processado 2 anos, como eu estou. É um saco um aluno que fez protesto ser expulso daqui, não é um saco? Não é um pé no saco? Não é uma filha da putice? Usar uma lei da época da ditadura em cima dos estudantes? É. Mas e aí? Como é que vai se mover isso? Como é que vai acabar com essa permanência, né, para usar o termo histórico, né? Essas leis que permanecem no nosso cotidiano e que criam uma brutalidade na população. Fala, tá certo matar mesmo, tem que ter o esquadrão da morte, tem que voltar os militares. A população, tem parte da população que fala isso. Por quê? Que tem um burocrata lá atrás, pode se dizer até de esquerda, hein? Fazendo até uma crítica aqui, que governa com essa lei. A Erundina governou com essa lei, o Haddad está governando com essa lei. E aí? Cadê a democracia? Cadê o papo social? Como é que se muda isso? Aí que tá, né? Aí nós vamos ter que entrar no jogo, falar com o vereador, porque quem muda são os vereadores, né? Falar com o sindicato, falar com não sei quem. É difícil para mudar, mas eu acho que... Eu não sei se eu vou ser avô, eu vou ver mudar alguma coisa aqui, mas eu acho que devagar vai mudando. Espero, né? Não sou um cara, mas eu acho que um dia muda. Tem um tempinho? Tem a última para encerrar. Vamos. Tá. Então eu vou só pedir para fazer 30 segundos de comentário e uma pergunta final, tudo bem? Então, a gente estava comentando a USP, antes de ter a reintegração, quer dizer, a invasão da polícia aqui em 68, né, em dezembro de 68, teve um ato institucional número 5. E a pessoa que foi designada para escrever o AI-5 era o reitor da USP, que era o Gami Silva, né, que tinha entrado, era o ministro do governo militar. Então é um comentário só para lembrar que veio essa sequência toda, a gente está falando das leis, mas aí eu vou fazer um lembrete. É que eu não ouvi, mas... Então, é um genial Gami Silva. Mas eu ia comentar outra coisa. No Bandejão, só um relato rápido. Eu, por exemplo, vou falar só uma coisa que aconteceu comigo e tentar ser muito sucinto. Eu entrei um dia, estava tendo um protesto aí, né, sei lá, e eu entrei no Bandejão para almoçar, só que ninguém pagou. O pessoal chama de catracaço, né? É que não posso declarar muito aí. Porque é o seguinte, aí aconteceu, eu entrei e aí filmaram. Os alunos entrando, tinha um funcionário filmando. E beleza, aí depois eu recebi uma intimação da Polícia Civil. Só que eu não fui na polícia, fui procurar advogado. No outro ano eu virei representante discente da comissão, um ano depois, quase 11 meses. E aí eu virei representante da comissão mista.
Depois que eu entrei na primeira reunião com o Valdir Antônio Jorge lá, que a gente fez as reuniões, e uma semana depois o oficial de justiça veio na minha porta dar outra intimação. Então, quer dizer, eu por ter entrado no bandejão num dia que todo mundo estava sem pagar, só que aí depois disso, tudo bem, não deu nada, né? Fui prestar esclarecimentos. Só que a gente descobriu que depois desse ato, apareceram câmeras escondidas atrás do quadro da entrada principal do bandejão. Eles colocaram câmera atrás do quadro, furaram o quadro e colocaram câmera para ninguém ver. E a gente descobriu em 2 horas a câmera desapareceu. Então, quer dizer, o sistema de vigilância, né, é mais informação para o debate, mas acho que a gente vai longe se for falar todos os casos. Né, Mas eu queria perguntar o seguinte, já que está falando do acesso, muita gente discute aqui a volta da PM do campus, porque precisa da PM no campus, né? Mas, independente da opinião, existe a guarda e a gente sabe que, né, os militares estavam aqui, desocuparam o CRUSP, e depois, a partir dos anos 80, não entrou mais PM, né? Falaram, ó, vai ficar a guarda universitária, a PM só voltou a entrar com a Cili Vilela. Minha pergunta é o seguinte, como é que era essa relação, né? Quer dizer, a PM circulava o campus, a guarda, você sabe quando apareceu a guarda universitária, como é que era isso? Já é um processo de institucionalização e a questão da segurança, que virou dos anos 80 para cá uma palavra mágica, né? Precisamos ter segurança. Se separar da favela ali, o muro, né? Também foi depois, mas já é um passo. Na época que a gente invadiu aqui, era muito autônomo, a gente não via, a gente chamava de rato. Polícia pra gente era rato. Os ratos estão aí, geralmente a paisana. Uma vez nós corremos atrás de um, pegamos o revólver de um, lá na Fefeleste. O Evandro, saudoso Evandro, deve estar por aí, não sei ainda. Aí, era isso, a gente falava ratos. Eram policiais infiltrados do serviço de informação da ditadura, que estava no final. Quem quiser pesquisar isso, entra no arquivo do DOPS aí, nos arquivos estaduais, na internet, mesmo põe o nome. Meu nome apareceu só por causa da greve de fome, eu nunca apareci em nada. Fui fazer essa bendita greve de fome, aí fui fichado no DOPS. Já nos anos 80, estava acabando, né, o DOPS, né? Estava acabando. Na época a gente chamava esses caras a guarda, quando começou, por necessidade de questão de assédio também sexual, né? Os estupros, roubos. Não tinha tanto assim naquela época, nos anos 80 aqui. Mas a questão de instituir-se o poder mesmo. Sempre teve um PM ligado aqui ao gabinete, né? Sempre teve um coronel. Mas era mais na moita, não tinha assim ostensivo. Também a população aumentou, está tudo mais crise. A tônica é segurança, né? Tem um quartel aqui atrás, também, perto da PM. Perto aqui da... E tem a academia da polícia aqui na frente. Quer dizer, nós estamos super seguros, cacete. Teoricamente, nós temos mais segurança que o resto da população. Tem uma academia, gente especializada na frente em segurança. Teoricamente. Já existia. Agora que eles precisaram aquelas letronas, né? Eu sumi e vi aquelas letronas, também até um susto. Academia gigante, assim. Dentro da USP, né? Puseram o portãozinho pra cor. Eles pertencem também a uma elite, né? Elite da segurança, academia, escola, né? Uma universidade de, sei lá eu, escola de polícia. Tem a PM aqui atrás. A guarda universitária, na época, não sei se vocês lembram, vamos também se divertir um pouquinho, que é muito sofrimento. A gente chamava eles de chips. Nem quem lembra esse seriado na televisão? Você lembra? Você não é mais dessa época. Aí está chegando os chips, aí é os chips. Eles nem enchiam o saco, a gente fumava na cara deles, fumava baseado. Eles não enchiam o saco por causa de baseado. Eles só tomavam conta mais de carro, né? Mas era chato. Quando eles chegavam perto, falavam, chips. Chamava eles de chips, os carinha de azul. A gente até conheceu alguns assim. Mas uma época que a gente foi expulso aqui do CRUSP, foda, né? Fomos expulsos do CRUSP. Aí fomos morar na ECA, Escola de Comunicações e Artes. Tínhamos um conhecido que era do centro acadêmico, estava nas férias, né? Nas férias, porque depois que teve acidente, eles fecharam o CRUSP, sacou? Fecharam tudo, ninguém podia mais entrar. E olha, eles deram uma grana para cada morador. Era época de férias, todo mundo duro. Todo mundo pegou a grana e foi pra praia, certo? Nós, os malditos mesmo, os punk, os comungados, a gente se recusou a pegar esse dinheiro. Falou, não queremos dinheiro de imposto. Nós queremos uma moradia digna. Nós queremos moradia. Vocês estão errados em expulsar os irregulares. Cada um tem um jeito de estudar. Cada pessoa, o ser humano é diferente do outro. Falamos isso, acho que para essa Rosa até, que era da COSES na época. Não sei se é a mesma. Os nomes se repetem, aí as figuras ficam tudo aí.
Eu falei, a senhora é traidora do povo brasileiro. A gente era idealista na época, né? Mesmo, bem idealista mesmo. A senhora é uma traidora e não aceitamos esse dinheiro sujo. Só eu e o Falcão que não aceitamos, o resto da banda. Todo mundo pegou a grana e foi pra praia. Compraram maconha aqui, os cruspianos, e foram tudo pra praia. Só os punk, que são tão mal falados, fomos os únicos que não aceitamos o dinheiro do governo. Resistimos aqui, ficamos morando aqui no CRUSP. Aí na ECA, por causa do Gil. O Gil era de um grupo chamado Os Picaretas, ou Picarretas também. Tem uma dúvida assim na nomenclatura. Era uma chapa pro DCE. Aqui. Anarquista também. Aí convidou a gente, vai morar na ECA. Aí instalou-se a Idade Média na ECA, porque era uma zona, meu. A gente morou lá nas férias, acho que uns 2, 3 meses de férias. Aí tinha uns caras doidão, os caras tipo Jimi Hendrix, que tocava e tal. Aí fumava maconha na praça e ia se esconder lá com a gente, né? Aí esses chips vieram atrás da gente, vieram na porta. Aí o cara bateu na porta, eu lembro disso até hoje. Veio um deles, era tudo uniforme azul, não sei se é tudo até hoje também, né? Com aquelas capacete. O cara bateu na porta. Por favor, tem um cara que estava na praça fumando maconha ali, ele parece que ele se refugiou aqui. O senhor poderia chamar lá? Eu falei, espera um pouquinho. Fechei a porta na cara dele e falei, não vou chamar ninguém, não. Pode ir embora. O cara ficou lá na porta, mordido, ligando lá os negócios, assim. Mas era leve até os chips, a intervenção da guarda aí. Não sei como está o treinamento deles agora. Mas eu acho que essa questão da polícia, deveria ter um treinamento muito melhor. Se for a polícia democrática ou é a polícia militar? A nossa sociedade, ela é civil ou é militar? É esse ponto que nós temos que chegar numa discussão. Nós queremos uma sociedade militar ou uma sociedade civil? O militar tem que cuidar de quê? Jogar bomba nas manifestações? Tem treinamento bom? Tem cara que fala que tem. O secretário de Segurança do Estado fala, ninguém pode falar que o militar não tem mau treinamento, não tem um bom treinamento. Eu escutei na rádio, agora sou sozinho, agora fico escutando rádio em casa. Escutei aquilo ali, aí no jornal eu vejo assim, tropa de choque invade hotel e solta bombas em cima de manifestantes. Ora, um hotel é uma propriedade particular. Você não pode invadir e jogar uma bomba dentro. Mesmo que estando perseguindo um facínora, você não vai jogar uma bomba. Você vai abordar o cara, vai desarmar e ter um treinamento adequado. Eu acho que falta muito para o Brasil chegar nisso. De questão de direitos humanos e tal. Não só os policiais militares, não, pessoal. Tem que ter, assim, esses caras, esses prepostos, diretor de escola, uma grande parte, não tem a menor noção do que é democracia. Aplica a lei lá e que se dane. Chama um estudante de palhaço, grita com o professor, grita com o aluno. Isso é corriqueiro nas redes. Eu acho, estadual, municipal, e não sei aqui na faculdade. Aqui na faculdade teve professor que foi punido aqui, da história. E por incrível que eu volto a tocar nessa tecla. Por pessoal que é de esquerda. Usa a lei da ditadura. Aí que está. Onde é que está a abertura? Onde é que está a negação da ditadura? Fala-se tanto contra a ditadura, quando se sobe no governo, se usa a lei da ditadura para manter-se no poder. Não está a Dilma querendo criar outra lei aí? Não sei. Estão falando aí, né? Antiterrorismo. Ela era considerada uma terrorista, né? Então eu vejo assim, a longo prazo o que tem que se mudar é a mentalidade e o dia a dia, o cotidiano. Como mudar isso? Não tenho todas as respostas, não sei também como mudar, mas que a gente é uma luta a ser feita. Como nesses 50 anos estamos lembrando tudo que aconteceu. O ano que vem é 30 anos de democracia, acho que é um bom momento histórico para a gente pensar nessas questões. É isso. Como melhorar a nossa sociedade. Estou falando em melhorar a sociedade, não estou falando em milagre. Melhorar o dia a dia da sociedade. Não ser interpelado, jogado na parede, falar, mão pro alto, tira a roupa, não sei o quê, pá, documento, pá, como é feito no dia a dia com a população. Para não falar quando pega de quebrada e dá um tiro. Hã? Porque se nós, assim, intelectuais, professores, estudantes, fala que tem direito, vai um favelado aí de quebrada falar que tem direito aí. Meio difícil. Principalmente se ele estiver sozinho com 3. Essa Cláudia lá no Rio de Janeiro, né, foi jogada, lá, e o Amarildo, e por aí vai. Se a gente for analisar a história atual mesmo, né, história instantânea, a situação no Brasil não tem muita coisa democrática, não. Tem, assim, na esfera, assim, a maquiagem democrática, digamos, né, mas no dia a dia está meio longe. É a minha opinião.
Bem, só para informar, a mostra de cinema continua aí até o dia 13, tá? E só para complementar o que você falou também, Praxedes, vai ser exibido um filme aqui na mostra que chama Você Também Pode Dar um Presunto Legal, que fala sobre a questão da ação do Esquadrão da Morte. Eu já assisti inúmeras vezes esse documentário, gente, uma questão fanista, inclusive no filme. Não perca, porque é muito nessa vertente que o companheiro Praxedes aqui acabou de colocar, tá? E repetindo, terça-feira que vem nós temos debate nessa sala aqui com o filme do Vlado. Quinta-feira com o Cidadão Boys, nós teremos o Ivan Seixas aqui, ex-guerrilheiro, debatendo aqui, tá? Então agradeço ao pessoal do Sinusp aí pela compreensão aí, ajuda mútua que é importante. E agradeço a todos pela presença e ao nosso debatedor Praxedes, que com certeza aí, para essa geração nova do CRUSP aí, trouxe uma experiência fantástica, né? E eu também aprendi bastante também, porque foi o que o companheiro lá do CRUSP aqui de 68 colocou, né? Achando que só existe rico aqui, que a população acredita dentro da USP, e não é assim. Não. Tá? Isso aqui é um espaço público e ele tem que ser ocupado e ele tem que ser democrático com certeza, tá ok? Eu agradeço e uma salva de palmas para você, Praxedes.